A gente foi uma... Eu gosto de falar que é uma diversão para mim poder servir esse povo desde 2019. Eu fiz um compromisso com eles de ficar lá até a última família entrar na última casa. Só que aí esse espírito público foi tão forte que cada companhia nossa em outros países abraçou uma nação da África. Então, os Estados Unidos estão cuidando de Moçambique, um trabalho social lá. A França agora, que é um lugar onde a gente está iniciando um trabalho também, cuida de Níger. A Alemanha está cuidando de outra nação, acho que Portugal está cuidando de Cabo Verde, e eu tenho um alvo, né? Toda a nossa multiplicação empresarial no mundo inteiro vai cuidar de uma nação que precisa de atenção. Sobre saúde, eu acho que eu cuido muito bem da minha e eu vejo o quanto a gente precisa investir energia nas pessoas, né? Ensinando desde pequeno. Quantos aqui são médicos? Levanta a mão. Obrigado. Eu não sei explicar, mas vocês melhor que eu conseguem. Vocês têm idade média menor do que o brasileiro, né, que toma pinga. O cara que não cuida da saúde, eles vivem mais tempo que vocês. A idade média do médico que serve os outros é menor do que de um brasileiro que não cuida da própria vida, para você ter uma noção. E eu não trouxe isso para ser afronta, mas um dos motivos para explicar o porquê que às vezes a gente tem um resultado negativo no Brasil. No Brasil e São Paulo como um todo. As pessoas, elas estressam muito, e eu gostei muito quando eu vi o presidente aqui falar sobre cuidar da saúde mental, né? Cuidar da saúde mental é tudo. Se as pessoas não desfrutarem, se elas não tiverem senso de progresso, se elas não cuidarem da própria vida, se a gente não usar, né, do mecanismo público para ensinar a pessoa a ter uma vida melhor, essa pessoa vai produzir menos e essa pessoa vai dar mais trabalho para a gente. Então, ensinar isso, eu acredito que o pilar de tudo é a educação. Eu tenho que confessar uma coisa, eu fui aluno de escola pública e eu acabei aprendendo acho que desligou o microfone. Eu acabei, com a Covid-19, eu aprendi a lavar a mão direito mesmo na Covid-19. Do tanto de alerta que eu vi sobre como higienizar as mãos. Então, assim, esperar 33 anos para aprender a lavar a mão, aí você entende o que está acontecendo. Eu já sabia como fazer milhões de reais, sabia cuidar da minha vida num tanto de coisa, mas lavar a mão daquele jeitinho foi dentro de uma epidemia onde eu vi o alerta e como a educação ela pode mudar a frequência de um povo, né? Então, eu vejo que o principal pilar da sociedade hoje é esse, né, a educação, onde eu sou muito forte. Eu tenho rede de escola infantil, tem aberto em outros países também. Eu amo essa questão de educar e vejo uma diferença muito grande na educação com a escolarização, que a escolarização é treinar alguém para ser funcionário numa empresa. A educação você treina dando uma base para a pessoa ir aonde ela quiser. A escolarização eu treino gastando energia para a pessoa aprender muita coisa que ela não vai usar. Por exemplo, um administrador de empresa, tem lá a faculdade de administrador de empresa, mas não tem uma faculdade para empreender. Aí eu me pergunto, de onde saíram esses 21 milhões de empreendedores no Brasil, né? Saiu do nada, da sorte, de copiar o outro. É por isso também que cada vez que a gente abre uma empresa no Brasil, até o terceiro ano, pelo menos, mais de 80% delas vão fechar. O que acontece? Nós somos um povo de iniciativa, mas um povo com pouca terminativa. E, de novo, por que a gente precisa de cuidar da saúde mental? Porque a gente não aprendeu a cuidar dela. A cuidar da saúde mental, a gente precisa entender de inteligência emocional. É uma coisa que eu sugiro, né, desde pequeno, a gente ensinar isso nas escolas. Eu tenho uma vontade muito grande de ser prefeito, sabendo que o ensino básico, o ensino infantil está nas mãos do prefeito. Eu vejo o poder de fogo que a gente tem de revolucionar essa sociedade ensinando isso desde criança. Imagina ensinar desde criança nutrição. Imagina a gente vincular as pessoas, cada uma delas, a um esporte. Eu acho tão bonito na época das Olimpíadas. A gente fica lá torcendo, o Brasil está em 13º no quadro de medalhas. Aí eu lembro que todas as nações que estão na frente decidiram virar potências olímpicas e ensinar crianças desde pequeno e vincular a identidade da pessoa a uma identidade esportiva. A China copiou os Estados Unidos, não sei se vocês estão acompanhando, vai passar os Estados Unidos, inclusive, do tanto que eles melhoraram a educação e como eles melhoraram todo o processo de infraestrutura e tudo que é relacionado à educação, eles mudaram naquele país. Então, assim, querer resolver a saúde só aumentando recursos, ao invés de ensinar prevenção, ao invés de ensinar como cuidar da própria vida, nunca vai funcionar.
Nós somos um povo sem instrução em relação a isso. Eu trago esse alerta justamente porque numa epidemia, eu que fui aluno de escola pública, aprendi a lavar a mão. Tive que ter aprendido a lavar a mão muito mais cedo. Eu lembro de estudar em escola municipal, escola estadual. Eu lembro quando eu era criança, a gente até cantava o hino todo dia, né? Cantava o hino e escovava os dentes com flúor ainda, todo dia, na escolinha municipal. E é isso, a moral e cívica foi se perdendo, e a gente perdeu coisas básicas, né, para ensinar essas pessoas a cuidarem, né, da própria vida. Sei que a gente tem um déficit de muitos brasileiros em situação de miserabilidade, mas isso também a gente tinha que ensinar eles a cuidar da nutrição, tinha que ensinar eles a vincular, né, a identidade a um esporte. E eu finalizo essa primeira parte falando o seguinte, que a saúde, ao olhar da sociedade, parece um gasto. Só que a gente tem que olhar a parte do investimento é com prevenção, é com ensino. Ensinando a pessoa a comer bem, porque eu acho que é uma das coisas mais terríveis no ser humano é ele não ter aprendido a comer. A gente quer resolver os problemas das pessoas, mas a gente não gasta nem um pouco de energia em ensinar elas a dormir. Dormir faz a pessoa aprender mais, dormir faz a pessoa recuperar a musculatura e as pessoas estão cada vez mais dormindo menos. A gente tem que ensinar as pessoas a beber água, elas não bebem água. Eu falo porque desde quando eu virei atleta, e triatleta, e Ironman, e Ultraman, eu percebi que eu não cuidava do meu corpo. De novo, por que nós somos pessoas que não cuidam dessa vida que é tão importante? Coisas tão básicas como dormir, tomar água, fazer exercício e comer bem. Coisas básicas que poderiam economizar bilhões numa saúde e fazer com que a gente investisse em infraestrutura para essas pessoas terem uma vida melhor, né? Não falando que precisa de tirar um dinheiro de um lugar para o outro, mas sendo inteligente na causa. A nossa geração é uma geração de pessoas que só tratam efeitos. Eu acredito que eu tendo a oportunidade de ser prefeito de São Paulo, eu não sei tudo, nem de educação, nem de nenhuma área, não sei tudo. Por isso que a gente senta com especialistas e não toma decisões politiqueiras e absurdas. Tem que sentar, ouvir, mas eu acredito que a educação vai mudar tudo. Não a escolarização, essa aí é um fracasso. As 3 esferas hoje do Brasil gastam R$500 bilhão com ensino, e a gente ensina as pessoas e quando elas terminam o ensino médio, mais de 90% delas não sabem fazer conta matemática básica. Ou seja, a gente está investindo R$500 bilhão em nada. Isso é por ano. Gastar esse tanto de dinheiro, a gente não entendeu até agora o que é ensinar um povo para prosperar. Eu acredito que se vocês forem lembrar de mim e tiverem alguma proximidade comigo, a principal lembrança que vocês terão da minha pessoa é: ele quer que todo mundo prospere. Só que nem todo mundo quer ainda, porque nem foi educado a isso, não sabe que tem como, né? Então, espero ter um momento agradável com vocês, quero responder perguntas. Vocês que são doutores, não me apertem demais aí. Mas fiquem à vontade. Nós vamos direto para as perguntas, ou você quer falar mais alguma coisa em relação a São Paulo como um todo? Vamos lá. Era inicial, né? Eu passei para você agora, pode continuar aqui? Pode. Vamos lá, então. A gente quer saber por que você quer ser prefeito. Não, eu não quero ser prefeito, é o povo que está precisando. É verdade. Se for olhar para a vida que eu tenho, né, com a família que eu tenho, tudo meu dá certo. Eu estou entrando numa coisa que tudo está dando errado agora. É verdade. É um negócio absurdo. Eu acredito, sem desvalorizar nenhum dos outros pré-candidatos, eu acredito, avaliando a vida de cada um que eu estudei, eu sou o único que tem perdido alguma coisa e me colocar à disposição para ser prefeito de São Paulo, o único. Os demais todos é uma promoção. O outro é se manter no cargo, o outro é querer ser um novo Lula, a outra é querer mostrar o que não dá conta de fazer. Aí cada um tá querendo uma promoção de vida. Eu estou tendo um rebaixamento de vida, né? Não é para desvalorizar o cargo, mas eu que escolhi. Algumas pessoas perguntam para mim, mas você já tem tudo. Se eu tivesse tudo, eu não estava mexendo com isso. Eu quero ter uma nação próspera. Já rasgando o verbo, eu quero que a nossa nação se torne a nação mais próspera da Terra. Me anima bastante o presidente Lula ter 80 anos, que eu acho que já está na hora dele parar. Eu acho que tem que levantar pessoas, né, com pujança, com juventude, para começar a liderar um movimento novo no Brasil. Eu vejo que, de fato, a cidade de São Paulo precisa pela grandiosidade. Meu sentimento pessoal, tá? É que São Paulo está presa no passado.
A gente tem 4.000 mananciais aqui, todos viraram esgotos. Para mim não faz sentido a gente falar de saúde e falar por que a gente não resolve esse negócio do Tietê em 1 ano? Eu tenho certeza que isso pode custar até minha vida falar isso, mas tenho certeza que tem uma máfia que controla isso aí para isso aí nunca ser limpo, nunca. 4.000 mananciais e todas as favelas que eu pisei não tem nem água limpa mais. Todos os mananciais viraram esgoto. E ninguém está nem aí para isso. Eu te pergunto, como é que uma cidade tem saúde sem água limpa? Primeira coisa. Segunda, como é que uma cidade fala de saúde sendo que ela é uma das mais poluídas do mundo? Cadê as soluções para resolver o problema do ar? Então, nós estamos com um problema de ar. Nós estamos com um problema onde a gente está amontoando pessoas em cima das outras. Nós temos problema com a água. Aí eu te pergunto, como que a gente vai resolver um problema de saúde sendo que nem água tem direito? Eu fiquei chocado, porque na minha visão, algumas favelas que eu fui, aquilo ali são campos de concentração. Você vai na zona oeste de São Paulo, a idade média das pessoas é acima da idade média do brasileiro. O brasileiro é 74, aqui na zona oeste é 86. Você vai na quebrada, é 44, 46 anos. Aí você fala, é claro, é por causa da criminalidade, é por causa de tudo. É falta de nutrição, é morar dentro do esgoto, é morar repudiado o tempo inteiro. E aí, várias famílias, eu tenho feito perguntas, a cada 3 filhos que tem ali, um vai para a cadeia, o outro é colocado no triturador de carne, né, que é assassinado a qualquer custo, pelos nossos bens preciosos, a gente sai matando todo mundo. E o outro, às vezes, vira crente para ver se salva a família. Sabe o que é a verdade? O problema da saúde é um pouquinho mais grave. Tem que ter uma revolta, uma indignação na população em relação às nossas águas. Não faz o mínimo sentido ter, desde 1990, a gente ter um Tietê fingindo que está sendo limpo toda semana. Já gastaram bilhões com essa palhaçada e não resolvem nunca. Porque não querem resolver, não falta tecnologia. Se brasileiro não der conta de limpar, chama os japoneses, alguém dá conta. Mas parece, meu sentimento, tá? Eu sei que eu vou tomar um baque muito grande no setor privado. Muitas pessoas falam assim para mim, você não tem experiência política. Na verdade, ninguém que faz esse tipo de alegação sabe o que é política, né? Política é politeia, vem do grego, que significa organização de cidade. Eu pago milhões de impostos, gero centenas de empregos, amo ver a cidade limpa, organizada, não dou trabalho nenhum para ninguém. Aí eu vejo, mas você ainda não é político, sou muito mais político que a maioria desses caras que tem carga. A única coisa que eu não tenho é uma função pública. Eu não tenho um emprego público. Meu pai foi funcionário público e aposentou como funcionário público. Eu não tenho a função. E estou doidinho para ficar 1.460 dias como prefeito dessa cidade para mostrar que falta disposição política, falta relacionamento. Eu sei que eu vou passar um baque muito grande. Qual que é o baque? No setor privado eu falo e acontece. Aqui vai ter que olhar a lei tal, cruzada com mais 10 leis, com gente querendo espaço dentro da Câmara e o outro que já quer decidir por causa do Senado, que não tem nada a ver com o povo de São Paulo, mas tudo é uma articulação política, eu sei, já estou treinando. Já estou nisso há alguns anos, tenho bons relacionamentos na política, eu sei que isso é muito chato. Mas se eu quero entrar para servir, eu vou ter que servir e aguentar isso, né? Tem que ter paciência para suportar isso. Então, assim, você imagina se tiver um prefeito nessa cidade que queira, de fato, limpar esses mananciais, porque o problema que você acha que é o Tietê não é o maior problema. Eu sei que vocês aí, né, não é criando um embate com nenhum dos senhores, mas dá para ver que todo mundo é muito bem de situação aqui, né, pelo visual, pelo traje. A criminalidade nossa está de um jeito que nem se você quiser visitar a favela você consegue. Você vai ter que pedir autorização para alguém. Eu fiquei pensando, por que as pessoas pedem autorização para subir numa favela e por que criaram esse tanto de facção? Mais de 50 facções criminosas aqui na cidade de São Paulo. Por que tem esse tanto de facção? Alguém já parou para pensar? Por causa de um Estado. A perda da crença de um povo no Estado e ver que o Estado, às vezes, quando quer resolver, só sai trucidando as pessoas, cria um antissistema. Aí eu tenho percebido, tenho estudado isso a fundo. Por que existem essas facções criminosas? Eles são um anti-Estado. E aí eles viram herói para alguns, vilão para outros, e tentando, de alguma forma, equilibrar o Estado. Por quê, gente? Porque todos os anos a gente deixa canalhas governarem a nossa cidade, o nosso Estado, e a gente deixa essas pessoas entrarem usando storytelling na cabeça das pessoas que têm menos informação, e a gente vive num pé de guerra. E aí o que a gente faz?
a gente cria um sistema na nossa cabeça achando que não dá, que a gente não pode, por exemplo, que um Boulos, né, seja prefeito, que eu acho que é uma lástima, é voltar o São Paulo para 1940. Não, nós temos que deixar então o Nunes. O Nunes por quê? Porque nós somos anti-Boulos. E a gente esquece do futuro. A gente vê que política funciona com loteamento. Esse tanto de gente está aí. Se você der a chance da pessoa que está continuar, vai acontecer algo grave nessa cidade. Não vai mudar nada. Já está tudo vendido e negociado. A prova que não vai mudar nada é que o ex-prefeito, após o falecimento dele, nada mudou nas secretarias. Tudo continua do mesmo jeito. Alguém um dia perguntou para o prefeito atual, mas por que não mudou? Não, estou honrando o prefeito. Não consegue mexer para um lado e para o outro. Ele é só uma pessoa que foi colocada ali. Então, a gente precisa de ter coragem de colocar pessoas que têm resistência, que dá conta, né? Que dá conta de ir para o confronto, que tem sabedoria de medir confronto que faz sentido, o que não faz sentido. E as outras pessoas, né, com respeito, acho que somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Muita gente usa isso como barganha, eu sei que é dúvida de alguns até hoje. O Marçal está aí porque ele quer só arrumar a confusão, quer aparecer. Não, eu não quero levar um tiro na cabeça de graça. Não estou de brincadeira, na minha cabeça eu sinto o gelo. Só sinto esse gelo quando meu coração fala algo sobre isso. Eu sinto um gelo de ser o próximo prefeito de São Paulo. Isso me dói. Dói, aí você fala, dói por quê? Dói porque eu tenho uma vida boa demais. E agora eu quero que as pessoas também tenham. Eu quero servir nisso. Aparentemente é um prejuízo, mas eu sei que isso pode mudar o país de verdade. Sobre a saúde, a gente tem 447 mil pessoas na fila de espera para fazer um exame. Não faz o mínimo sentido uma idiotice dessa. Eu sei que na campanha eleitoral é muito bom usar a máquina e sair triturando dinheiro para convencer todo mundo que está tudo bem. Sair fazendo 10 mil metros de asfalto a qualquer momento, em qualquer lugar, na correria, empurrando tudo a toque de caixa. Nem vou entrar no mérito de como foi listado isso aí. É muito bom poder sair liberando, né, as escrituras das pessoas, coisa que não faz há 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Vamos fazer tudo só no período eleitoral. Essa galera tem um jogo de manipular e a gente acostuma. E a pior parte é que nós que governamos de fato, quando eu falo nós, somos os produtores. Quem governa uma cidade não é o prefeito, é quem produz. Então, vamos olhar para o Brasil, que esse número eu sei bem. São 21 milhões de empreendedores e 100 milhões de trabalhadores, contando os formais e informais. Quem governa um país é quem produz. A prova disso é que se todo mundo que produz parar de produzir, não existe governo para nada. Ou seja, a gente só precisa inverter as bases. São 70 mil cargos públicos que tem no Brasil hoje, entre prefeito, vereador, deputado, esse povo. Qual que é a minha perspectiva entrando na política? Não quero ser um carreirista de verdade. Eu quero entrar, contribuir, servir e colocar muita gente. Colocar gente que está afim de viver uma causa e não ficar trocando dinheiro público por coisa. Então, assim, eu vejo que quando uma pessoa vai fazer o exame, ela consegue, rompe essa fila dos 447 mil pessoas que estão na espera de um exame, mais de 40 não voltam. Se ela vai num posto de saúde e depois ela vai para outra, acontece um milagre. Não tem um prontuário digital para outra pessoa ir lá e pesquisar os dados. Você acha que isso é falta de tecnologia, falta de inteligência ou falta de gestão? Nenhum dos três. Isso é gente que quer que isso continue, porque isso é muito bom. A bagunça é boa. Quem vigia a bagunça? Primeiro tem que achar alguém para organizar essa bagunça. Eu lembro bem numa empresa que eu fui diretor, que eu falei assim, ó, essas roupas, é uma empresa de roupa. Essas roupas não estão vendendo e eu vou provar para vocês quem é a pessoa que é culpada nisso. Não, é o cliente, é não sei o que aconteceu no Acre, né? Que era um lugar onde muitas pessoas compravam dessa empresa. Eu falei, não, me dá 2, 3 dias. Aí eu fui atrás do sistema, inclusive quero parabenizar aqui o sindicato de vocês, né? O maior sindicato patronal da América Latina. Me assustei com o BI que vocês têm. Eu sou um cara analítico. História eu acho bom, mas só respeito números. Quando a pessoa me mostra os números, para mim ela sobe de patente. Então eu fiquei um pouquinho assustado. Inclusive, não sei se foi por educação que você ofereceu acesso ao sistema, mas eu reivindico aqui ao vivo, eu quero meu acesso, porque eu quero saber tudo dessa saúde da cidade e do estado de São Paulo. Fiquei impressionado. Uma salva de palmas para esse sindicato aqui, que eu fiquei impressionado. Parabéns.
E aí eu lembro bem de ir atrás do sistema e não saber quem era o estilista. Eu fui cruzar todas as informações para saber por que certas roupas não vendiam. Foi assustador. A empresa, dando um exemplo para vocês entenderem o que é gestão e o que é BI. Quem está ouvindo pela primeira vez assistindo aí, BI é Business Intelligence, ou seja, a inteligência do negócio. Você que entende dados, de metadados, né, que você consegue fazer uma tabela dinâmica básica ali para descobrir aonde, fazer cruzamentos de dados para saber onde está um problema. Você imagina um gestor desse público. Eu fiquei lá, cheguei a ficar 4 dias pegando todas as planilhas. Eu vi que o garoto que me apresentou ali, o BI de vocês, falou, isso aqui foi extraído de 14 bases de dados. Eu fiquei imaginando quem que fez a interface. Eu mexo com isso, com tecnologia. E aí, quando eu juntei todos os dados, acreditem, as roupas que não vendiam era só de um estilista. Tinha 4. Ninguém chegava nessa informação porque ninguém conseguia acabar com a bagunça das informações. Eu juntei as informações e peguei todas as roupas que não vendiam de quem vinha, de um braço que desenhava, de um estilista X. E aí eu cheguei nessa reunião sem mostrar os dados e falei, ó, eu acredito que essa pessoa tenha atrapalhado o negócio. Nunca, ela é minha amiga, ela não sei o quê. Então tá bom, então toma aqui os dados. Pá! Quando viram os dados, acabaram os argumentos. Qual que é o problema da cidade de São Paulo? Bagunça. Eu desafio todos os senhores e senhoras aqui a pesquisar no Google qualquer base para descobrir quantos bairros tem em São Paulo. Ninguém vai achar. Você acredita que uma prefeitura que não sabe quantos bairros tem vai saber o que está acontecendo? Todo mundo fala 96 distritos, 32 subprefeituras. Me dá o número dos bairros. Não tem no Google, não tem em lugar nenhum. Você vai ter que pedir isso aí aonde? No Ministério Público? Aonde a bagunça não tem gestão. Está sem controle. Não tem. Pode pesquisar que você vai assustar. Ninguém sabe esse número. Eu sou o cara dos números. Eu falo, mas cadê? Aí eu pergunto, bom, você acha que tem quantas favelas? 300. Pro outro, 500. Aí eu pergunto pro cara que convive... Não, tem mais de 1000. Eu falo, mas cadê? Cadê a concentração desses números? Tem comido com farinha o site da prefeitura. Mais desatualizado que aquilo ali. Só se for a seleção brasileira de futebol. Não faz sentido uma desatualização daquela. O que eu quero mostrar com vocês? Se é só crítico? Não, eu já sei que não funciona por conta da bagunça. Então, a gente precisa de um gestor? Precisa de alguém dedicado? Precisa de muita coisa. Você imagina a gente digitalizando a saúde por completo, coisa que já foi testada e ninguém aqui é bobo e sabe que funciona, comprar ociosidade da rede privada em certos horários, isso é a coisa mais inteligente que eu já vi até hoje, mas, foi o fulano que fez. Então, é só engolir o orgulho e retomar o negócio. Você compra a ociosidade, faz gestão de verdade, unifica cadastro. A coisa mais triste do mundo é o pobre ter que largar o serviço para ter que ir no CAD lá para ver o cadastro dele. Por que não unifica isso? Por que a Prefeitura de São Paulo tem 42 mil imóveis? Eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês fossem os prefeitos, vocês iam manter um patrimônio de mais de 13 bilhões de reais de imóveis e a maioria está tudo desocupado? Por que as 32 subprefeituras não têm lá... Pega esses imóveis e constrói essa subprefeitura e não põe 96 para a população em imóveis próprios. Mesmo assim, tendo 40 e poucos mil imóveis, fica alugando imóvel, nada a ver. Aí dentro da secretaria, cada subprefeitura tinha que ter um imóvel, né? Tem 10 imóveis diferentes, a pessoa precisa de um, depois voltar no outro, depois marcar, e vai fazer o quê? Por que a gente não usa inteligência e coloca os horários da prefeitura em horário fora do horário de trabalho? Por que não tem atendimento no sábado, não tem atendimento no domingo? Aí alguém fala, não, mas as pessoas também têm que descansar, mas isso é só questão de gestão, é escala e revezamento. Por que não usa mais a tecnologia? Por que 156 é só para inglês ver, que é um aplicativo que a população pode usar, mas não tem quase nada para usar? Fui usar lá, eu que entendo, não consigo mexer, imagina uma pessoa que não sabe. Ou seja, eu não sei se vocês estão satisfeitos com isso. A gente é muito apaixonado em política. Uma frase que uma pessoa diz, você já não gosta dela. A gente colocasse na balança mesmo, quem que aguenta o tranco, quem que entende de gestão, quem que gosta de gente, quem que entende de cérebro, quem tem ideia para o futuro. Eu fui falar que a gente pode colocar teleférico para ajudar as comunidades, aí todo mundo quer zoar com a minha cara. Isso funciona em Medellín, isso funciona em Bogotá, isso só não funciona no Rio de Janeiro porque quase nada lá está funcionando. Funciona em Balneário Camboriú. Aí alguém fala, Marçal, mas isso é caro. É caro, mas é o transporte mais seguro do mundo. Nós temos o transporte mais violento do Brasil em São Paulo. Morre gente o tempo inteiro. Não sei se você sabe, um teleférico é um elevador, na horizontal. Você vai fazer uma rua, eu que sou construtor, posso falar para vocês, uma rua custa R$1 milhão o quilômetro. 1 milhão. O teleférico custa 50. O problema é que o teleférico não para.
não tem pare, é ecológico, a gente pode fazer isso aéreo. O negócio começa a funcionar, só que todo mundo aqui numa cidade do futuro fica rindo igual hiena, como se fosse um povo do passado, como se a gente fosse uma aldeia de 1554. Da onde esse povo acha que a gente está? Nós somos a maior potência do hemisfério sul. Toda vez que eu olho para essa cidade, para essa força desse capitalismo dessa cidade, eu penso, como é que a gente pode deixar a gente imbecil governar um negócio desse? Então, na saúde eu vejo coisas básicas. Digitalização, gestão. Eu acredito que tem que colocar um sistema automatizado de voltar a pessoa, né, na hora que ela faz o primeiro exame, para ela ter o retorno. Porque a pessoa se perde nisso e a gente nem sabe nunca mais o que está acontecendo. Outra coisa, eu sei que na pandemia foi muito bom, foi louvável isso, em alguns lugares do mundo tem funcionado, né? Eu peço até a ajuda de vocês para pôr pressão nisso, questão da telemedicina. Todo mundo tem um celular na mão, em qualquer lugar. Qual que é a lógica de a gente ficar deslocando essas milhares de pessoas para ir num lugar, sendo que ela poderia ser atendida no primeiro momento lá na casa dela? Por que a gente não usa a inteligência? A minha proposta, eu vou fazer isso. Se você não virar prefeito, certas coisas eu tenho me comprometido, sendo prefeito ou não, de raiva de ver que o negócio não funciona porque ninguém dá conta de fazer. Você tem esse tanto de comunidade, né? Quase 4 milhões de pessoas vivendo numa situação de favela. Por que a pessoa acorda 4 horas da manhã na favela, tem que pegar um metrô desse lotado, chegar num lugar aqui, na Zona Oeste, na Zona Sul, ela sai lá da Zona Leste, ela chega no centro para abrir um computador, acessar a internet e trabalhar de um computador, sendo que isso dá para fazer lá de longe, lá de onde ela está. Por que a gente não descentraliza isso? O negócio é que não tem ninguém a fim de ajudar. Alguns empresários ficaram com raiva e falaram assim para mim, mas você sabe que é o home office. Eu nem falei home office, eu falei da gente criar centros de empreendedorismo nesses lugares, as pessoas podem ir para lá trabalhar. Eu gosto da ideia da pessoa sair de casa para trabalhar. Agora eu acho ruim carregar um Uruguai nas costas, no trilho dos trens, para a gente ficar estressando esse povo. Gente estressada adoece mais rápido. Gente ocupada não come direito. Gente que fica o dia inteiro estressado, 2, 3, 4 horas, num deslocamento, essa pessoa não tem tempo para treinar, cara. Aí você fala, o problema é dela, né? Então eu não vejo desse jeito. Marçal é um revolucionário, então. Ele quer diminuir a carga horária de trabalho. Não, eu não quero. Eu quero que a pessoa tenha mais desfrute. Eu quero que a gente use mais inteligência. A gente está numa era tecnológica. No máximo em 10 anos, se a gente não mudar e não virtualizar a mentalidade do nosso povo, nós vamos tornar a nação talvez uma das mais escravas de todos os tempos. O povo brasileiro inteiro, para você ver o tanto que é forte a questão de mentalidade, o povo brasileiro é um povo que tem menos patente registrada que uma empresa japonesa. Uma empresa do Japão sozinha tem mais patente que 200 milhões de pessoas. Ou seja, nós não fomos ensinados a inventar. Alguém aqui tem carro brasileiro? Por que a gente, que é um povo tão pujante, não tem uma marca de carro brasileira? Parece que é proibido produzir nesse país. Cadê o notebook que é brasileiro? Não tem ninguém. Você imagina se só a gente comprasse os notebooks nossos? Ah, lá vem o Marçal, então ele é nacionalista. Não, eu só queria usar a lógica. Como que uma nação tão próspera dessa não dá conta de fazer um notebook da própria marca, não dá conta de fazer um carro? E todo mundo que começa a despontar, vai lá um grupinho, um colu e derruba. Ou seja, qual que é a nossa lógica? Eu fico imaginando os grandes idealizadores do que foi essa revolução que virou a cidade de São Paulo. Os do passado olhando para nós e pensando assim, o que vocês estão fazendo? Parece que vocês são covardes, vocês acabaram com a cidade. Então, eu acredito de verdade que a gente consegue mudar o país. Eu gosto de problema. Eu lembro quando eu fui executivo no Grupo Oi, algumas reuniões de job rotation, que era o quê? Chamava os executivos e falava, a partir de agora todo mundo vai trocar de área. Eu nunca esqueço do pavor que as pessoas ficavam, os executivos. E eles começavam a se matar para ver quem pegava as melhores áreas. Eu sempre ficava calado. Aqui está uma prova que vocês podem colocar uma bomba na minha mão que eu vou resolver. Toda reunião de job rotation, de rotação de trabalho, de mudar de pasta, eu ficava calado até o final. E todo mundo odiava. E sobrava só aquela peste daquela área para mim, a pior de todas. E todo mundo perguntava, mas por que você sempre faz isso? Você gosta de aparecer? E eu assumi, eu gosto. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou mostrar como é que resolve um problema que ninguém dá conta de resolver. E eu vou contar um segredinho para vocês. Se vocês quiserem usar no hospital, no sindicato, onde vocês quiserem. Qualquer área que não dá resultado, é só focar na vida das pessoas.
Eu lembro quando eu fui executivo em uma área, tinha 1.100 pessoas. Eu sentei as 1.100, uma por uma, e conversei com todas. E eu descobri uma coisa assustadora. E eu tenho descoberto isso na favela também. Quem não tem sonho, não entrega o melhor que tem. Toda favela, o Sabará está ali comigo, eu pergunto para as crianças, para as mães, qual que é seu sonho? É assustador, ninguém tem sonho. Ou seja, quem não tem um sonho, qual que é a motivação de acordar amanhã e falar que vai lutar por uma coisa diferente do que está fazendo? Não existe. Então, por que eu sempre gostei de pegar pepinos e problemas? Porque é muito simples. Para resolver qualquer tipo de problema, é só ganhar o coração das pessoas. Os jornalistas não têm gostado quando eu falo que eu vou vencer em primeiro turno. Aí alguém fala, mas não existe. Deixa comigo. Eu estou numa semana triste agora. Nessa semana, quando acabar ela, vai lá, convenção, aí você vai ver o pau quebrar. Eu não posso nem me mostrar demais para não dar errado. Porque fica um incógnito, se vai ou não vai, e eu estou tranquilo. Tem que só passar essa fase. Eu já conheço, eu sei o que antecede uma convenção. Só eu sei quantos milhões que eles já ofereceram para desistir disso. Eu sei tudo, todo tipo de ataque. Tem imóvel meu, loteamento meu sendo multado por ambiental, só por ser meu. E os caras estão pondo pressão para todo lado. Resumindo, às vezes eu não posso ser o melhor cara que poderia liderar essa cidade por 4 anos. Mas dos que tem aí, não tem como eu perder para ninguém, nem se juntar eles todos. Isso é certeza. Eu tenho certeza que tem gente nessa sala aqui que é mais competente que eu para fazer gestão, principalmente na área da saúde pública. Mas para aguentar o tranco igual eu, pode vir uns 6 tudo para cima. Não é desvalorizando vocês, é porque eu já vivi isso, essa questão de resistência. Tem uma coisa que é assombrosa. Eu fui fazer uma prova de Ultraman, eu até hoje não acredito para que eu fui fazer aquilo. Mas hoje, depois de viver a experiência, eu vi que eu sou uma pessoa que só desliga se morrer. Eu comecei a correr 5 km todo dia e isso foi mudando a minha vida. Drasticamente. Eu fui um cara já obeso, de 100 quilos. Hoje eu tenho 75. Corri todos os dias, sem falhar nenhum dia em 2023. Aí alguém me chamou, vamos fazer triatlo? Vamos. Eu odiava nadar. Eu só tinha um nado para sobreviver. Eu tive que aprender e gastar algumas horas. Fui lá, fiz 11 triatlos. Depois desses triatlos, alguém me desafiou. Vamos fazer um Ironman. Eu falei, cara, Ironman, nossa. Nadar 3,8 quilômetros, depois pedalar 180 quilômetros. Tipo assim, uma viagem que eu não gosto de fazer nem de carro. Imagina pedalando. Aí depois fazer uma maratona de 42. Foi. Treinei e fiz. Aí depois ninguém me chamou para nada. Eu falei assim, eu preciso saber o que é esse Ultraman, né? Aí eu fui, né, em fevereiro desse ano, eu fiz essa prova de 452 quilômetros e eu tinha 36 horas para terminar a prova. E eu lembro, como se fosse agora, cheguei a arrepiar aqui, de lembrar o momento que a buzina toca, 7 horas em ponto da manhã, falando, pode ir lá, só acaba daqui 452 quilômetros. Alguns de vocês não topam fazer essa distância de carro. Consegui fazer em 35 horas e 17 minutos. E o mais louco de todos, saiu gente internada, ficou na UTI, gente desistindo o tempo inteiro, e gente sendo tirado por médico. Eu consegui resistir até o final e terminei antes de acabar o tempo. Foram 8 quilômetros nadando, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros de corrida. Aí você fala, tá bom, parabéns, você é um esportista. Eu aguento qualquer tranco que tiver lógica. E eu vejo que a cidade de São Paulo tem assim, tem máfia para todo lado, tem facção para todo lado. Tem gente querendo que isso aqui dê errado. Tem gente que não serve nem para ser atendente de McDonald's, quer ser prefeito de São Paulo. Você está desvalorizando a profissão? Não, é pelas competências. Eu entendo o que é competência. Tem gente que não tem competência para nada, mas tem um discurso bonito. Nunca gerou riqueza, nunca gerou nada por ninguém. Não cuida nem da própria vida. Você olha para uma pessoa que quer cuidar da saúde, ela não cuida da própria vida. Qual que é a moral dela para falar disso? Alguém quer cuidar das famílias, até hoje não teve tempo para construir uma. E se falar ainda chora, e se for chorar, manda áudio, que eu não aguento mais choração com esse assunto. Você quer ajudar os outros, você não dá conta de ajudar nem você mesmo. Você acha que você tem estudado em algum lugar vai mudar alguma coisa? Mostra que você aguenta o tranco. Mostra o que você dá conta de fazer, é diferente demais. Então, assim, eu agradeço o espaço. De verdade, quando você fez a pergunta, não é uma resposta manjada. Não é uma questão do que eu estou afim. Tem gente que, a maioria dos candidatos é promoção pessoal, que depois da minha entrada aqui, homens e mulheres com nível, né, de resultado, possam aparecer nas próximas eleições.
Eu abri o desafio, só que ninguém levou a sério. Eu falei, eu vou ficar 30 dias esperando alguém no perfil de São Paulo. Alguém que entenda de mentalidade para mudar, porque a única coisa que eu acredito que vai mudar o nosso país é mudar a mentalidade do povo. Eu já falei para vocês, a gente gasta R$500 bilhão por ano com essa educação que não leva ninguém a lugar nenhum. Essa educação é de 100 anos atrás. Os carros já vão começar a voar e até hoje tem lousa na sala de aula. Todo mundo está sentado em fileira, em série. Tem alguma coisa errada numa merda dessa. Eu que sou um amante de tecnologia, fico pensando por que algumas coisas foram feitas para dar errado, igual automobilismo. Enquanto não resolver esse problema do combustível fóssil, o carro até hoje faz 10 km por litro. A informática, os caras, certa vez, o próprio Bill Gates falou isso, se a gente tivesse acompanhado a automobilista tivesse acompanhado a informática, hoje um carro ia fazer 32 mil quilômetros com 1 litro de gasolina. Só que não, alguém parece que faz o desenho para o negócio dar errado. Como se a gente fosse bobo. Tanto de energia, com o vento, com o CARES, com tudo que você imagina, por que a gente ainda fica nessa onda até hoje? É como se alguém tivesse... Não, peraí então. Por que fazem? É porque o payback de uma plataforma de petróleo leva 40 anos. Não é um negócio que você põe um dinheiro para colher em 10. É 4 décadas para você pegar esse dinheiro de volta. Então, como é que você vai mexer numa tecnologia dos outros? É isso que eu falo. Se tiver alguém para peitar e falar, é 40 anos, então a partir de agora ninguém investe nisso. Eu vou investir em outro tipo de energia. Eu vejo que a gente vai mudar bastante. Eu me coloco à disposição a ser essa opção. Vou para a guerra. Quem está achando que vai me comprar com dinheiro, já recebi as ofertas. Quem tem valor não é vendido por preço nenhum. Isso eu decidi, coloquei minha cabeça em risco, né? Minha família, estou expondo tudo que eu tenho para ser prefeito dessa cidade. Da minha parte, vocês podem saber. 1º de janeiro eu vou estar sentado. Na verdade, eu não vou sentar nem na cadeira, eu vou pular de cabeça para baixo e vou fazer esse negócio andar, eu vou tocar o terror na vida de um monte de gente. Secretário, tem gente que sonha em ser secretário para sentar a bunda numa cadeira. Você vai ver o que eu vou fazer. Já que é público, vocês vão se ferrar todo mundo junto comigo. Às vezes tem até o secretário de saúde aqui dentro, talvez, né? É para ser para o público, então nós vamos esfolar nossa vida pelo público. Aí vocês vão ver. O político que tem vontade de ficar repetindo todo ano é porque ele não dá o melhor que ele tem. Você tem que dar o melhor para você ficar apavorado e nunca mais sentar na cadeira de político e pôr outro no lugar. Para mim, a política tinha que ser como um serviço obrigatório do Exército. Tinha que todo mundo servir, pelo menos uma vez. Porque esse povo trata como se fosse reinado. Político até hoje mora em palácio. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. Por que o político, que é o cara que ganha 30 conto, mora num palácio e é servido igual o rei? Esse cara tem que trabalhar, rapaz. Tem que ser chamado de funcionário. E eu quero ser esse jumento aí, pelo menos 1.460 dias, para trabalhar para você. E depois não se esqueça que você vai tomar conta da CBF. Que a gente quer alguém que resolva a questão da seleção brasileira também. Posso falar em números? Já que você trouxe a brincadeira, eu te devolver em números. Uai. Precisa levantar caras como o Neymar, que sozinho fez mais gol que o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká junto. A gente tá sendo um protagonista. A seleção tem bons jogadores, só que é mediana demais. Meu sonho era ser jogador, graças a Deus eu não consegui. Hoje eu posso falar, né? Mas eu sofri muito de não ter virado. Se a gente não tiver protagonista para um time inteiro colocar energia numa pessoa ou duas, não vai. É só você lembrar qual seleção que trouxe a caneca de volta. Todas tinham protagonista. Seleção meia boca nunca vai trazer uma caneca de volta. Nunca. Então, assim, um cara igual o Neymar precisa de uns 2, 3 daquele ali com toda a pressão. E a gente não luta por isso. E critica, né? Um cara igual ele, todo mundo fala mal. O Brasil é o seguinte, se você der certo, alguém vai zoar com sua cara. Se você prosperar, todo mundo levanta contra. Eu vi alguém de algum partido aí falando que eu sou um falso milionário. Aí eu falei, gente, o cara não sabe nem pesquisar, mano. A gente é bilionário, o cara não sabe nem falar as coisas. A gente trabalha árduo, tem tantas empresas gerando valor, o cara vai mandar um recado, não dá conta nem de saber o que tá falando. Milionário é meu carro, milionário é minha casa. Você tá doido? Onde você arrumou isso? Aí você agora pensou, o Pablo é arrogante. Não, são dados. Você tem que aprender a ler. Só que a gente é tão doido na nossa geração que as pessoas não respeitam o resultado. E aí o que acontece? As pessoas que começam a prosperar querem morar no Brasil? Suíça. Nem os Estados Unidos estão servindo mais. As pessoas querem ir embora dessa nação. E eu não quero e eu vou peitar esses vagabundos tudo. Boa. Vamos uma rodadinha de pergunta, Paulo? Vamos lá, direto no como. Vamos lá.
Brincadeira, pode perguntar, achei que vocês Já estou aqui com algumas inscrições. Bom, como eu sempre peço para vocês, as perguntas, queria que elas fossem bem objetivas, para o Pablo poder trabalhar em cima dela. Não precisa explicar as perguntas, tá? Então, vamos lá. Youssef, por favor. Muito obrigado, doutor Balestrin. Pablo Marçal, realmente você falou certas coisas aí que soam como música para os nossos ouvidos. E você provou aí, nas suas palavras, rapidamente, que você tem o diagnóstico bem claro do que é a política no Brasil como um todo e, no caso aqui, da cidade de São Paulo. Quer dizer, falando da bagunça, falando dos políticos, falando de tudo isso. Mas, evidentemente, uma coisa é ter a vontade, é ter o discurso, e a outra é realizar tudo isso. E, felizmente ou infelizmente, a política se faz com partidos e com poder legislativo, porque nós estamos numa democracia. O que você pensa, o que você está estudando, o que você está efetivamente se treinando para ter o relacionamento adequado com o legislativo, para poder realizar todos esses seus sonhos, que a maior parte deles são os nossos sonhos também. Sim. Obrigado pela pergunta. Acho que, olhando para o âmbito federal, dos 513 deputados, eu tenho um diálogo aberto com uns 340 no meu WhatsApp. Eu faço gestão disso, igual o CRM de companhia. E não vai ser diferente na Câmara, né, dos vereadores. A gente precisa conquistar, eu vou ter tempo para isso, falar coisas bem lógicas. Eu vou ter um telefone só de político eleito. É o telefone vermelho, tem que atender os caras. Qual que é o problema do poder? O poder é um bolo e todo mundo quer morder ele. Se tiver um político que é empreendedor, achando que vai pôr isso dentro da política pública, ele não vai fazer. Nós tivemos um prefeito aí com esse perfil que pegava uma ampulheta assim, ó, ia conversar com um vereador, ele virava e falava, você tem 1 minuto para falar. Isso não é relacionamento. Então, a gente já sabe demais como não funciona. Assim como vocês conhecem o CRM aí nos hospitais e tudo, não o CRM do conselho, mas o sistema, né, de fazer a gestão do relacionamento. Eu vou fazer isso na política. Vou pegar a prática boa, colocar na política e tem que dar espaço para todo mundo. Inclusive, isso não é uma promessa de campanha, mas é uma lógica, tá? Ganhando, eu vou abrir espaço para todos os 30 partidos fazerem parte do governo. Só que é um detalhe. Eu vou treinar as pessoas. As pessoas vão vir de todos os partidos, eu vou treinar e eles vão ficar 5 dias em imersão comigo. Tudo sobre política. Vamos voltar lá na Grécia. Explicar tudo. Explicar para onde já vão levar São Paulo. Quem conseguir passar na prova, aí a gente senta e organiza. Eu quero ver quem que vai passar. Por quê? Porque é um tanto de gente incompetente. É um tanto de companheirada que não dá conta de fazer nada. Então eu vou levar na maior tranquilidade. Mesmo grupo que é contra. Eu já sei que dos 37 já me odeia, por natureza. Porque o que eles querem é matar bebês dentro do útero. Eles querem fazer um monte de coisa. Liberar maconha para os seus filhos, né? Não sabe que dos 86 bilhões de neurônios que a gente tem um déficit gigantesco. Quem fuma maconha vai ficar mais burro, mais improdutivo. E vai arrebentar com o país. Ah, o Marçal é radical. Isso aí são dados, não posso fazer nada. Vocês podem até ajudar. Ah, mas como que a gente vai ajudar se a gente também gosta de fumar? Fuma calado. Pelo menos ajuda com os dados. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já vi uns 4 contrariados. Ah, não é possível, vai falar mal da maconha. Não, pelo amor de Deus. Você imagina um povo desocupado, destruindo neurônio e ficando mais lento, cara. Não, é mais suave. Não, cara, para de pôr esse povo todo no metrô, vamos descentralizar essa cidade. A gente vai fazer o quê? Vai liberar mais espaço, né, na cabeça da pessoa, uma taxa de ocupação com algo que vai levar progresso para ela. Sobre os políticos, então, eu tenho muita paciência com isso. No setor privado é diferente. No setor público, as pessoas gostam desse tocar das clarinetes. Gostam desse negócio de vou sentar ali. Então, eu tenho que gastar tempo. O prefeito da cidade é um cara de relação pública. Ele tem que ter um corpo de gestão muito forte no secretariado, de primeiro escalão, e tem que ficar contornando coisas o tempo inteiro. Por exemplo, essa abertura que eu tenho com os deputados federais, nós somos 70 deputados federais em São Paulo, né? 70 deputados federais, pelo menos uns 50 eu vou ficar o dia inteiro no pé deles para pedir as emendas deles para a cidade de São Paulo. Vou falar, ó, vou dividir a cidade de São Paulo junto com vocês. Eu sei que eles vão querer levar para os redutos também no interior de São Paulo, são 645 cidades, não dá para ficar com ciúme desse tanto de emenda. Mas eu vou fazer política pública para trazer mais recursos para cá. Eu vou pegar aí, pelo menos 43 deputados mapeados,
conta de ideologia e tudo, né? Eu vou pedir para todo mundo. Eu vou ligar para o Lula toda semana. Toda semana. Felizmente, eu vou ligar. Vou falar toda semana uma pauta. Eu preciso de ajuda. Vou lá em Brasília de 15 dias. Você vai ver alguém que tem relacionamento forte com Brasília. Eu não vejo novidade nenhuma em relacionamento. Eu não tenho falta de paciência com esses caras. Vou fazer de tudo para vagabundo não ser eleito, mas depois que é eleito tem que respeitar os vagabundos, né, com o mandato. E aí tem que pedir ajuda para todo mundo. Então, pedir ajuda para o presidente. Se não tiver como, não tiver diálogo com o presidente, a gente perde muito, porque essa cidade aqui é uma potência, ela é a vitrine do país. Então, espera pelo menos 208 ligações minhas para o Luiz. Pedir ajuda para o governador. Eu sobrevoei ali o Rodoanel Norte, 44 quilômetros, não termina nunca. Foi 5 bilhões de reais já, por que não termina aquilo? Aí eu vou toda semana lá, vou ficar lá fazendo live de lá, chamar a televisão. Ô, governador, vamos, eu tô aqui com o caminhão já, vamos fazer junto. A obra é dele, tá? Mas a cidade é minha. Então, se vocês me derem essa chance, vocês vão ver um xerife. Enchendo o saco, rindo. Vem cá, vamos aqui, pega aqui na enxada, vamos. Uma empresa ganhou esse 2023, até hoje não move uma palha lá. Eu sugiro que vocês assistam. Sobrevoem, porque não dá para ir a pé. Não dá para passar de carro na lateral, porque eu fiz... Inclusive, é só ir no meu Instagram que você vai ver o vídeo, eu gravei. Dá dó de ver 44 quilômetros, 5 bilhões investidos, e você vai ver, vão ter que derrubar a maior parte da obra. Porque não termina, cara. Isso não é uma coisa que a gente tinha que aceitar nem um dia. Não termina uma obra, não limpa um rio, não faz nada. Então, assim, para responder o final da pergunta, isso não é novidade para mim. O prefeito é relação pública. Se ele não tiver aberto para conversar com todo mundo, para servir todo mundo, além dos vereadores, eu vou trazer muito dinheiro dos deputados federais para a cidade de São Paulo. Obrigado. Tacira. Boa tarde, candidato. É bom te ouvir. Só para corrigir, para depois não falar que eu estou estimulando, é pré. É até dia 16 de agosto. Vamos voltar. Obrigado. Boa Desculpa. tarde, pré-candidato. É bom te ouvir a clareza como você traz o mapeamento, como disse o doutor Youssef, e já entrando no nosso assunto de saúde, é bom perceber a clareza na sua fala dos determinantes sociais de saúde. Parte da saúde, realmente, é promoção, é proteção, são os determinantes sociais, e me deixa muito tranquila de que disso você está bem segura. Uma outra parte disso é a parte da assistência. E, na parte da assistência, a gente tem, no tripé da construção da assistência, os funcionários. E, como profissionais de saúde, existe um gap muito grande nos serviços governamentais, que é a carreira do servidor público em saúde. Não existe carreira do servidor público em saúde, não existe fidelidade da mão de obra, existe uma rotatividade muito grande. E eu queria saber, dentro da sua área, que a sua área é uma área educacional, gostei muito quando você traz também de uma forma bem didática a diferença entre educação e escolarização, né? O que você pensa para os profissionais de saúde, se já deu tempo pensar, construir alguma coisa nessa direção, e como fazer com que a carreira pública municipal seja atrativa para os bons profissionais de saúde? Sobre atender as pessoas, a gente tem que propor bônus, né, para as pessoas que mais fazem. O grande problema que a gente tem hoje é que a bagunça numérica, a falta de gestão, faz com que os bons olhem para essa situação e falem assim, para que eu vou fazer isso? Se for olhar para o número de professores hoje, né, tem mais vagas de professores licenciados do que de professores trabalhando. Um negócio assim, né, Sabará? Eu falei, mas por que eles estão assim? Eles estão caçando outras oportunidades. O serviço público já não está mais atrativo como antes. Então, o que a gente precisa fazer é trazer clareza e promover os bons. E é muito ruim, né? Na Prefeitura de São Paulo, acho que a gente tem até 10 mil cargos que são comissionados, de 5 mil a 10 mil, salvo engano. E de toda a magnitude da Prefeitura para 12 milhões de pessoas, com todo mundo terceirizado, tem mais de 100 mil pessoas. Só que a pessoa está entrando hoje, vendo tanta oportunidade de prosperidade, ela olha e fala, o serviço é bagunçado. Eu não tenho reconhecimento. Eu não tenho uma bonificação justa. Em alguns tem, a maioria não. O que a gente tem que propor é isso. Por exemplo, você vai atender mais pessoas, tem que ter uma bonificação maior, tem que ter um reconhecimento melhor. Eu vejo que a gente também tem que fazer uma coisa que a China fez, que é tirar, desde a infância, na escola pública, mostrar para as crianças essa possibilidade de poder servir o povo como funcionário público, fazer parte de uma matéria disso.
A gente está construindo um plano de governo. Dos que estão concorrendo aí, nenhum publicou o plano de governo ainda. O que eu cheguei a ver foi o Kim que publicou, mas já não é mais candidato, né? Já está virtualmente fora já faz tempo. A gente está nessa construção. Eu acredito que tem que olhar, né, para essa questão e colocar tecnologia, gestão e recompensa. Se não tiver recompensa, as pessoas não vão querer. Doutor Jean. Pablo, tua fala é disruptiva, jovem, oxigenada e é algo que para nós é muito importante ouvir. Isso nos faz bem. Pessoas que têm essa garra, essa vitalidade de lutar contra o sistema. Mas quando a gente coloca e se dá conta em posse do seu posto, você vai enfrentar algumas coisas que vão gerar muito embate, principalmente órgãos reguladores. Os órgãos reguladores, eles são extremamente importantes, principalmente para o mau gestor. Mas, infelizmente, para o bom gestor, ele acaba limitando as suas ações. Tribunal de Contas do município, Procuradoria Geral, enfim, são as coisas que fazem, então, com que alguém com essa vontade tenha, muitas vezes, a mão cerrada. A gente tem um grande problema dentro do município de São Paulo, que é a Cracolândia. Uhum. E a Cracolândia, além de tudo, tem direitos humanos que eu acredito que eles nem saibam nem o que é direitos e nem muito menos humanos, mas eles se colocam contra qualquer ação que é feita para aquelas pessoas que estão ali. Eram 10 mil pessoas, hoje são 1.000 pessoas que se reúnem entre traficantes doentes e pessoas que estão totalmente ligadas ao crime, portanto, ao tráfico. Qual é a tua visão? Porque quando você fala, vamos educar, vamos começar de baixo, vamos fazer proteção social, alimentar, mas o que fazer com algo que vários governos tentaram e tem tantos olhos que vão virar e vai falar, você não pode, você não pode, você não pode. Na verdade, tem mais de 50 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? É o Moro... 17 Cracolândia. Hã? Além da... Não. Na Cracolândia, 1.000 pessoas que vivem na Cracolândia. Porque você está falando na esquina, né? Porque eu filmei lá, ali. Tem umas 17 igualzinha, daquele jeito. Eu tenho acompanhado tudinho, tenho monitorado tudo. Para tirar as pessoas da Cracolândia, vai ter que ter um pouquinho de perseverança. Porque, primeira coisa, a gente tem que olhar, toda vez que tem um problema, você tem que olhar para a receita do problema. O que traz mais acréscimo de gente na rua? O que é? Primeira coisa, as pessoas, né? Quando eu falo de tratar a causa, se eu não tratar a causa, eu não vou ser honesto com o problema, senão eu não vou vencer ele nunca. Agora vamos tratar o efeito. Se for olhar no judiciário, acho que um ano inteiro, só 8 internações compulsórias aconteceram através de via judicial, né? Que é compulsória. Eu nem acredito nesse método. Felipe Sabará, ele já tirou comprovadamente, certificado, 3.500 pessoas da rua com a arca. E como é que funciona? Pega um cardápio, leva na pessoa a primeira vez e fala, dessas profissões aqui, o que você gostaria de fazer? Pintar, ser pintor, ser não sei o quê, atender no McDonald's. Esses vocês são atendidos por atender no McDonald's, já foi da Cracolândia. E aí, a primeira oportunidade, a pessoa não aceita. É terrível. Eu fui esses dias fazer isso. Eu falei, poxa, me dá aí, deixa eu convencer esse cara a sair da rua. E o cara começou a chorar, me abraçou, poxa, foi 11 anos de cadeia, não sei o quê. Não, você vai mudar de vida. E eu falei pra ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, cara, você tem uma nova chance. Ele começou a chorar e falou, é da hora, então nós vamos. Então vamos, pega seus trem lá, vou levar você para o albergue. Aí ele, eu vou chamar minha mina ali. Eu falei, essa mina, você tá namorando com essa mina tem quanto tempo, mano? Larga ela aí, depois você volta e resgata ela. Não, vou falar com ela, peraí. Aí ele foi lá, a mina falou, não vai voltar não, vai ficar aqui. E aí o que o Sabará falou, não é a primeira vez, não é a segunda. Tem gente que a média é de 7 até 10 vezes para aceitar sair da situação de rua. E depois que sai da situação de rua, tem que ter um acompanhamento, tem que ter gente que ama a gente, entende? O que eu vejo? Não sei se você sabe disso, mas é a coisa que me assombrou, porque eu gosto de ir atrás do número do problema. Todo problema tem um número. A prefeitura tem um orçamento de 111 bilhões de reais. 1 bilhão é para manter esse povo na Cracolândia ainda.
Tem uma ONG que chama Craco Resiste. Eles recebem dinheiro e eles ficam lutando para continuar com a Cracolândia. Mas, peraí, a gente está pegando nosso dinheiro para bancar a ONG, para a ONG ficar falando que a Craco tem que resistir. É por isso que não funciona. É assim, ó. Eu vou te dar um panorama assim para não errar. O nosso problema é que a gente que produz está ocupado demais para saber o problema real da cidade. Eu vou assumir algo. Só depois de falar, vou ser o prefeito, é que eu fui descobrir o problema mais grave que eu imaginava. O dinheiro financia a Cracolândia. Eu não sei se vocês têm a dimensão do que é R$1 bilhão. Eu gosto de lembrar sempre, não para vocês que estão aqui no presencial, mas quem está assistindo agora. R$1 milhão, traduzido em segundos, são 11 dias, em segundos. 1 bi é 30 anos em segundos. Você imagina a gente pegar o número-chave, né? O orçamento de São Paulo, 1. O último 1, a gente financia um monte de gente para fazer esse povo ficar lá. Então, criou uma tradição de, não, nós vamos servir aqui para esse negócio resistir. Claro, tem um monte de gente ajudando e tudo. Agora, vamos lá. Tem Tribunal de Contas, tem todo mundo. O que eu vou ter que fazer como prefeito? O problema não é com os vereadores só, o problema é com todo mundo. Na sua pergunta, você falou um negócio, eu tenho que corrigir. Você falou assim, você é antissistema. Eu não sou antissistema. O antissistema vai ser empurrado para fora como o Bolsonaro. Não existe possibilidade de perenidade na política pública de alguém que é antissistema. Mas então você vai ser mais um. Jamais. Nós vamos hackear o sistema. Nós vamos entrar devagar. Então você já avisou todo mundo. Quem é o dono do sistema? Fala o nome do dono. Todo mundo gosta de usar essa expressão. Um sistema. Fala você quem é o sistema. Vocês vão passar mal. O sistema não é o que vocês estão imaginando. O sistema é uma frequência mental, onde ninguém acredita que tem como mudar, onde os que entram com situação boa na cabeça. A pessoa entra, a frequência pega ela e fala, não, já que ninguém dá conta de mudar, vamos todo mundo, cada um pega seus percentuais. E todo mundo que eu conheço que é de bem se ferra. É uma frequência. O que a gente precisa fazer? Colocar o máximo de gente, porque todo voto que a gente entrega em alguém, a gente está falando que essa pessoa representa a nossa frequência mental. Então, o sistema não é um negócio desenhado, arquitetado, que um programador fez. Tem gente que acha que o Pedro Álvares Cabral fez o sistema. Tem gente que acha que foi o diabo que fez o sistema. O sistema é uma frequência mental. Aí, se você pegar um ser humano com um campo magnético que eu tenho para vencer um sistema, vai ser morto em 24 horas. Não existe isso. Isso é um trabalho de 50 anos. Eu já entendi, tem que ter paciência para isso. Por que eu prosperei tanto no setor privado? Porque eu entendi que multiplicar talento é a maior chave que existe, treinar a gente. Na hora de recrutar a gente com o coração simples, pessoas simples com o coração tratável, com o coração ensinável e leal. Eu não pego os caras mais espetaculares que eu já vi, eu pego gente com essas 3 características. Tem que treinar. Você dá conta de assegurar com os números que você conhece que vai acabar com a Cracolândia? Não consigo. Seria desonesto, igual todos que passaram aí e falaram que ia conseguir. Agora, vamos lá. Eu vou atrás de todos os prefeitos que estão colocando mendigo das 645 cidades de São Paulo. Você vai no interior de São Paulo, não tem mendigo. Por que não tem mendigo? Porque eles colocam nas vans e soltam aqui nessa cidade. Vou rastrear todo mundo. Aonde que está o maior problema hoje dessa situação de rua? Receita. Geração de novos mendigos. Vamos tratar a causa. Por que as pessoas entram num estado de miserabilidade de ir para a rua? Perdeu os parentes, entrou em endividamento, jogo ou problema com amor. A gente precisa de ensinar isso desde pequeno para as pessoas não jogarem a vida delas fora por causa de pouca coisa. Então, tem que tratar o efeito e tem que tratar a causa. Tem que dar força, ensinar isso desde pequeno nas escolas. Eu prometo para você, a Cracolândia de 2040, de 2030, não vai estar, não vai ter. A Cracolândia de 2040 e 2050 é certeza. Só que isso é o que eu estou plantando agora. Aqui está hoje, precisa de cada um responsabilizar a entrega, porque estão entregando de van ali. Algumas prefeituras estão fazendo isso. Segundo, não vai ser na força, mas vai ser no volume. Maior quantidade de voluntários e mutirões para tirar essas pessoas da rua. Eu mesmo tenho fazenda que ex-viciado dependente químico trabalha lá. Fico imaginando o tanto de fazenda que não tem aqui que poderia ter algum tipo de isenção do poder público para colocar um viciado lá para ele mudar de vida, um lugar onde ele vai ficar um pouquinho isolado. Já tive trabalho com esse pessoal? Já. Só que é o seguinte, tem como solucionar. Qualquer coisa que a gente quiser fazer para limpar o centro da cidade, vão chamar a gente de higienista, que a gente quer... Não é lógica, cara. As pessoas precisam voltar num quadro mental
de estabilidade. E o pior é que ninguém tem essa paciência. Leva de 12 a 18 meses para a pessoa recuperar e sair do estado de miserabilidade. Quem tem essa paciência? É o seguinte, eu não consigo assegurar que essas pessoas a gente vai conseguir zerar. Eu não consigo mesmo, mas eu posso asseverar que eu vou ficar com esse trem até o último dia que eu estiver ali para fazer tudo que for possível e criar situações novas. Sabe o que veio na minha cabeça? Veio o seguinte, ao invés desse povo morar aí, nós vamos fazer locação de ônibus, esse povo vai dormir dentro dos ônibus com ar-condicionado, mas na rua nós não vamos ficar andando com esses sapatos nossos italianos aqui, esfregando na cabeça dos outros na rua, mas não. Pá, por que isso? Se não der conta de resolver, a lei impedir, vamos pedir... Eu mesmo ligo, rapaz. Pedir para um monte de empresário. Cada um dá um ônibus. Escreve lá, plota, põe um monte de cama, põe 20 camas no ônibus. Fala, não, vocês não vão dormir na calçada. Dorme dentro do ônibus, vocês vão ver um monte de ônibus encostados, vocês vão ficar apavorados. Mas não vai ter gente na rua. Aí, beleza, vocês estão curtindo? Né? O ônibus vai saindo devagar, vai levando um para um lugar. Vocês querem ir para cá, vocês querem ir para lá. Tem que amar a gente. Se tratar a gente igual bicho, não vai sair. Aquilo ali tá uma situação parecendo que aquele povo é bicho. E aí, como não tem disposição, não tem energia, não dá conta de resolver, larga do jeito que tá. Compra as gradinhas para ver se alguém engana alguém. Tem como resolver. Se eu não tivesse o Sabará aqui com os números, eu ia ter que inventar uma solução, mas já tem a solução. Eu preciso é de multiplicar o método que ele usou para tirar 3.500 pessoas. Testemunhal, pegar todo mundo que a gente tem em contato, através da Arca, que saiu para ajudar. Cara, eu estava aqui, olha aqui minha foto aqui, eu estava aqui, eu venci e tal. É um pouquinho difícil pegar uma pessoa e convencer ela de primeira, tem que ter paciência. Eu tenho paciência. Marta, por favor. Aliás, Marta Suplicy. Não, Marta Lívia Suplicy. Marta Lívia Suplicy. Esse sou eu que sou marido. Parabéns, a gente, faço minhas palavras do dia, a gente se sente muito oxigenado, eu acompanho o trabalho do Felipe, o Felipe também conhece um pouco do meu, eu presido o Conselho Superior Feminino da Fiesp, mas conduzo um movimento que se chama Virada Feminina, e eu sei que você está falando da questão do voluntariado e do empenho. Nós pegamos com a indústria feminina, doamos 200 máquinas por programas de rua, para meninas também oriundas da Cracolândia, acho que você conhece o projeto da gente, Menino ou Menina, e com a indústria feminina fizemos um mutirão e já tiramos mais de 1.500 mulheres das ruas. Que a nossa fala é feminina, e a minha pergunta para você é sobre isso. Nós somos 54% do eleitorado. E essas mesmas pessoas que provavelmente vão andar no teu teleférico, se Deus quiser que aconteça isso, como é que são pensadas as políticas de cuidado e as políticas sociais, porque acho que políticas econômicas andam junto com políticas sociais. Eu já senti que você tem esse olhar, e que se você está com o Felipe do seu lado, é porque você tem esse olhar, sim. Então, a minha pergunta para você é sobre isso. A questão das políticas de cuidado e a questão do fomento ao empreendedorismo feminino. E eu te falo que quando eu toco no empreendedorismo eu entendo hoje muito mais com sobrevivência, porque a indústria feminina ela é muito forte, ela paga funcionários, ela luta para se manter, e não é empreendedorismo, é a indústria. Que gera renda, que gera emprego e que tem uma cadeia produtiva atrás. Então, a minha pergunta para você é sobre esses 54% da população. Te falo muito, crie uma secretaria de voluntariado, que tem muita gente boa que gosta de ajudar, vai querer ajudar e vai querer essa construção, que você está falando aí grandemente. Então, eu te digo que como é que vai ficar esse 54% do eleitorado e que a saúde tem muito a ver, porque mulher sem saúde não empreende, mulher sem saúde não lidera e mulher sem saúde não trabalha. Muito bom. Na minha principal rede social, sou seguido por 60% de mulheres. E a primeira coisa que a gente tem que avaliar na questão feminina é que quase 50% dos lares, falar de nível Brasil, na verdade são 43%. 43% dos lares são liderados por mulheres. Nós temos uma crise de identidade masculina no Brasil absurda. Nada tem a ver com sexualidade, quem já quiser distorcer o assunto. Tanto é que esse número é um número alarmante, e você pode perguntar para qualquer uma das mulheres que lideram o lar se elas estão orgulhosas disso ou se isso traz paz para elas, não traz. Então a gente tem uma crise generalizada. Voltando na mulher, olha que coisa absurda, 50% de todo o quadro de gravidez que a gente tem no Brasil hoje é indesejado. Nós vamos de ter política pública para ajudar
Porque está cada vez mais, a gravidez está acontecendo mais cedo. E a gente tem um problema de que 50% de todo esse quadro de gravidez é indesejado. Você imagina o que vai vir para o país? Dentro da casa. Sim. O abusador está dentro do ar. Terceira coisa, agora você imagina. Aonde que o filho dessas mulheres que precisam trabalhar estão ficando se não tem escola em período integral para todos? Eu fico imaginando, essa é a principal política minha. O que eu já percebi? Nós temos um problema no Brasil. Eu vou falar em São Paulo porque São Paulo segue o que o Brasil vai seguir o que São Paulo faz. Sempre foi assim. As mães, elas estão sobrecarregadas, não têm ensino integral para os filhos. A maioria ali, principalmente na situação de comunidade, em favela, uns lugares bem terríveis de se viver, as mães deixam os filhos trancados. Você imagina ali a formação do que está acontecendo. Sobre os exames. Exame número 1 é endoscopia, segundo, geral, é de algum cuidado com a mulher. A gente precisa de colocar centros especializados para cuidar da mulher. E não é um só para mostrar que fez, não. Isso tem que proliferar aqui na Prefeitura de São Paulo. Porque está pesando para o lado dela, a gente ainda não tem escola em período integral, que é uma coisa que nós vamos lutar. A gente tem mais de 2 milhões de alunos na rede pública de São Paulo e a gente precisa de, absurdamente, colocar essas crianças aí, porque senão como é que essa mulher vai trabalhar? Como é que essa mulher vai sobreviver? É um cuidado, né? Centros especializados. Colocar essas crianças, se não conseguir fazer isso em 4 anos, você nunca vai me ver fazendo nenhuma proposta mirabolante. Não, nenhuma vez, eu não vou prometer nada. Eu lembro quando eu fui candidato a presidente da República, eu estava lá no Amapá. Aí falaram, promete alguma coisa aqui para nós. Foi muito interessante. Aí eles falaram, não promete. Eu falei, o que vocês precisam? Não, rodovia, tal lugar. Eu falei, rodovia? Essa rodovia vai custar mais de 1 bilhão. Não tem recurso aqui. Não, mas pelo menos promete. Eu falei, não, vou prometer. Eu vou estudar alguma coisa para fazer. Eu fui numa feira livre, aí o pessoal me deu 3 folhas, assim, assina aqui que você vai fazer tudo isso. Eu falei, eu não posso, mas não sou esse tipo de cara, eu preciso de estudar o caso. Se a gente vai conseguir zerar em 1.460 dias, eu não sei. Mas que vai ser a maior diminuição da história, eu posso asseverar que vai. Então, assim, se dividir em 3 pilares. Essa questão de centro de cuidado feminino. Essa questão, né, da gente olhar como um ente público para a mãe que é solteira, eu acho que tem que ter uma diferenciação. Eu acho que tem que ter algum incentivo a mais. Todas as mães têm pedido para mim o seguinte... Precisamos ocupar as crianças. Elas várias falam assim, eu falo, não, mas para você, eu não sei se vocês já viram no meu Instagram, eu sempre falo para as pessoas assim, se você fosse o prefeito, o que você faria? E a maioria das mães é esmagadora, parece que elas combinaram da mesma resposta. Dependendo de zona leste, zona norte, zona sul, elas falam assim, não precisa fazer nada por nós não, faz pelos nossos filhos. Eu vejo que a maior preocupação de uma mãe é a gente ajudar o filho. Então, a gente vai criar esses centros olímpicos e não um campo de futebol, porque eu já contei, eu estou contando para todo mundo, espero que vocês me ajudem. Temos que contar para as crianças do Brasil que não tem vaga de jogador de futebol, eles imaginam. Que é mais concorrido ser um jogador de futebol do que ser médico. Eles não entenderam isso até agora. Eu mesmo sou um cara frustrado de não conseguir ser jogador de futebol. Então eu tenho contado isso para eles. A gente precisa de colocar o esporte, e isso eu vou te falar, isso vai tirar um fardo das mães tão grande. Que a mulher já tem uma culpa, sabe, pela maternidade, daquela cria dela dar certo. A gente precisa de investir energia nisso. Escola em período integral, esse cuidado, né, esses centros especializados aí, eu já estou falando de saúde, né, porque é o número 2 de todos os exames. Mães especiais, mães Sim, as crianças com necessidade. Uma mulher de comunidade é muito diferente de uma mulher de classe média. Sim, não tem nenhum tipo de tratamento, eu tenho percebido isso também. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí eu toquei no assunto, que é um assunto que a gente precisa tratar como nação. A identidade masculina. O homem perdeu completamente o que ele é. Aí você fala, mano, mas como que um político vai ficar tratando disso? Isso tem que ser levado para a política. Nós precisamos ensinar os nossos homens a ter força. Eu vou explicar por quê. Vocês que são mais estudiosos, se vocês voltarem a 70 anos atrás, o aperto de mão do homem era mais forte, medido em Psy. E o aperto do homem está ficando mais frágil cada vez, né? Cada década que está passando. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, nós somos um país que não foi para a guerra nos últimos 100 anos. De novo, para os ouvintes que querem distorcer minha fala, não estou falando de opção sexual. Eu estou falando de uma nação que não entra em guerra,
que seu povo não é treinado e a gente está com um caos social. Eu levei meus filhos, porque vocês acham que eu estou criando situações para política, mas eu sou muito focado na mente humana, no comportamento humano. Levei meus filhos no Dia dos Pais, no presídio. Parei lá na porta e falei, conta quantos pais estão vindo aqui? Nenhum, não tinha nenhum passando. 0. Eu tenho 4 filhos, eu levei os 2 mais velhos. Levei no Dia das Mães. Meus filhos, pelo amor de Deus, vão me embora. Não, vocês precisam ver aqui como é que é o fim de quem não tem pai. Eu já publiquei mais de 60... Publiquei agora o número 62. Já publiquei 62 livros. Eu sou alguém que ama estudar, amo mesmo. Eu tenho um alvo até 2027 publicar mais, até bater 100. Quero fazer essa contribuição com a sociedade. Desses 8 são best-sellers. Já fiquei em primeiro lugar do Brasil em nível de negócio. O que acontece? Eu falei para eles, eu tenho estudado esse comportamento, essa questão de delinquência, e aprendi isso nos Estados Unidos, o porquê que as pessoas entram nesse nível de delinquência. Pasme, por não sentar na mesa com seus pais. Só de não ter uma única refeição, olho no olho, conversar ali, só de sentar à mesa. Aí comecei a ver isso nos Estados Unidos. Eu pensei, poxa, isso nos Estados Unidos não deve ser igual no Brasil. A nossa sociedade é uma sociedade que não tem um mínimo de instrução em relação a isso, de ter tempo de qualidade com os filhos, olhar olho no olho. Eu, por exemplo, eu sou o que mais ensino hoje no país isso, das pessoas sentarem à mesa com seus filhos. Mesmo a escola que meu filho estuda sendo minha, eu sento com eles todo dia e faço perguntas para detectar se algum driver mental foi instalado. Aí eu checo todo dia. Todo dia na mesa eu falo, quem te ensinou isso? Tá faltando isso para a família brasileira, entende? Mas o que a política tem a ver com isso? Tudo. Vocês querem só matar os bandidos? Como é que vocês querem cobrar uma coisa que a gente não investiu? Então a gente precisa de ensinar nossos homens a ter força. Tá faltando isso. O que mais tem é homem canalha nesse país. A gente não foi preparado para ser homem de guerra e a gente tá parecendo um monte de banana. Eu tô falando isso porque é uma coisa que, se a gente não cuidar, nós vamos perder a força nessa nação. Por que as mulheres estão desse jeito? Por que esse feminismo está querendo dominar tudo? Por causa do machismo. Aí você fala, não estou entendendo nada. Eu te explico. O machismo é um câncer, o feminismo é um band-aid para ver se cura o câncer. Não é defender as mulheres. Não estou falando no sentido real da palavra. Mas na guerra de sexualidade. Isso está atrapalhando a nação. E a gente está doido. A gente não quer saber se tem razão ou não. A gente quer bater uns nos outros. Eu sei onde está o problema. O problema está no homem. E a gente precisa de formar isso, a gente precisa de ter política pública para ensinar isso. Eu não sei se isso tem a ver com o momento, mas a partir de 2025 nós vamos instituir todo o CNPJ na cidade de São Paulo vai ter um braço de ensino. Para quê? Como eu já falei sobre a escolarização, a gente vai fazer com que todas as instituições na cidade de São Paulo, tem 1,5 milhão de empresas pelo menos, possam treinar seus colaboradores em certas áreas. Treinar seus familiares e treinar pessoas que estão localmente em volta ali das empresas. Isso não vai ter custo para o empreendedor, isso vai ser custeado pela prefeitura e todo mundo que conseguir ter uma aderência, uma adesão alta, vai ter incentivo por parte da prefeitura. Por que eu falo isso? Você imagina as empresas treinando. A gente treinando coisas básicas. Como a gente está com esse problema de paternidade, os nossos filhos estão crescendo sem pais. No Brasil, já falei que metade do quadro de gravidez é indesejado. 460 crianças são registradas sem pai. O que está acontecendo nessa nação? Homens sem referência paterna, sem referência masculina. Eu não estou entrando em guerra ideológica, não. Isso aí é um assunto que eu nem vou entrar. Mas eu descobri onde estão as causas. Eu vou atrás de estudar para descobrir causa. Opinião, para mim, não serve para absolutamente nada. Então nós nos perdemos como nação, como povo. A gente só quer atacar uns aos outros. A gente está assistindo a Olimpíada e o outro já está falando de Lula e de Bolsonaro. O povo perdeu até o senso lógico já. Nós vamos voltar nas bases daquilo que tem atrapalhado a nossa civilização. Vamos falar só do Brasil para não falar que o problema é mundial, mas é mundial. Então, assim, você imagina o cuidado que a gente tem que ter com as mulheres, sim. Tem que ensinar elas desde cedo a não se relacionar de qualquer jeito, para não ter esse tipo de gravidez. Aí eu fecho a resposta te contando o impacto. Acho que vocês aqui, alguns são médicos, eu não sei se vocês já estudaram o impacto do efeito de ter uma gravidez indesejada, com todos os bloqueios intrauterinos. Eu tenho estudado muito sobre o cérebro, eu sou alguém que ama comportamento. E eu sei por que as pessoas são como são.
As pessoas de um lado na nossa cidade querem que mata o bandido, e de outro tá falando, mas por que você está falando para matar meu irmão? Ele não teve a oportunidade que você teve. Nós precisamos de construir uma nova cidade, uma nova mentalidade, entende? Longe de querer combater ideologia. Toda vez que você me vê e alguém vier com uma ideologia, eu vou parar. Volta para a realidade. Estou falando de natureza, lógica. Eu acredito que a gente precisa dar uma resposta de política pública para isso. Ensinar os homens a fazer atividades para eles para ativar a testosterona, a virilidade deles, porque homens fracos vão destruir essa geração. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo. Se a gente fosse uma nação de guerra, não precisava fazer isso. Ah, então o Marçal vai produzir a guerra contra a mediocridade, contra a miséria, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos abençoar nosso povo pela primeira vez. Eu entrei nessa disputa porque eu só acredito num único viés. Vou tomar porrada e vou aguentar tudo e vou ficar encebando esses vereadores, tudo que precisar. Vou lustrar, vou ficar o dia inteiro, vou gastar meu tempo inteiro de qualidade para convencer eles. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou investir na mudança de mentalidade do povo. O povo não vai se sentir miserável mais. A parte boa, no futuro a gente nunca mais vai preocupar em quem eles vão votar. Porque se um povo prosperar, nunca mais vão acreditar em mentira nenhuma. Eu fui na comunidade de Travinhas, que é no Alto Paraisópolis. Eles estão literalmente enfiados dentro do esgoto. Aí eu perguntei, vocês estão quanto tempo aqui? 30. Não existe um único melhoramento, nenhum único melhoramento de vida por parte da prefeitura ou de ninguém. Eu falo, como é que vocês estão há 30 anos enfiados aqui dentro? Tem alguma coisa de errado aqui nessa cidade, gente, é sério. Eles estão há 30 anos ali e ninguém fez nada, nem arrumou uma outra área para levar eles, não fizeram nada, eles estão enfiados literalmente dentro do esgoto. O Sabará tem me acompanhado, ele tem aberto essas oportunidades aí. Ele vê, muitas vezes eu começo a chorar assim, ó, e falo, cara, se não tiver alguém que ama a gente, isso aqui não vai mudar, entende? O problema é um pouquinho mais embaixo. Eu acho que o problema nosso, geracional, é do homem. E o homem que tem que aguentar o tranco. Os nossos homens de hoje não aguentam nem o mínimo tranco. Eu vou ajudar isso aí, vai acontecer, tá? Você sabe que essa fala final sua me lembrou um adágio do interior que diz o seguinte, que o que o berço traz, sua cova tira. Foi isso que você falou, em última análise. Endrigo, por favor. Olá, Pablo. Eu sou o Antônio Endrigo, sou médico, conselheiro aqui do Sindosp. Gostei muito do que você falou de atuar na área de saúde, com foco na educação, porque eu acredito que nós médicos estamos no final da linha de cuidado, somos caros. Sim. É muito mais barato atuar na educação do que investir no final da linha de cuidado. Entretanto, se você for eleito, tem 4 anos, talvez mais 4, né? E a gente sabe que investir em educação leva muito tempo. Um exemplo que eu tenho muito em mente, que me dá muita inveja, é na Coreia. Né? Puxa, ali um país muito mais subdesenvolvido que o Brasil, hoje, em termos de educação, está décadas e décadas à nossa frente. Como é que você imagina fazer alguma coisa que surta algum impacto nesse período aí que você possa ter pela frente? Seria desonesto falar que vai revolucionar em 4 anos. Mas, o que eu quero propor a partir do 1º de janeiro, inclusive como eu sou muito aficionado com tecnologia, a gente vai ter um time próprio de desenvolvedores. Vou te falar uma coisa que a gente vai desenvolver, uma plataforma de melhores práticas. O que eu quero? Eu quero pegar dos 5.557 municípios do Brasil, vou abrir um tempo desse, né, para trazer proximidade com esses prefeitos. Vocês vão ver eu fazendo isso periodicamente. Para quê? Para servir eles com o melhor que a gente tem, mas eu quero pegar as melhores práticas. Como é que funciona no meio empresarial? Eu acho que a minha entrada na política, de fato, né, na função pública, o Brasil vai ter um ganho muito grande. Se a gente tiver um portal com melhores práticas e a gente premiar essas melhores práticas, você fala, então, vai gastar o dinheiro de São Paulo para premiar? Zero. Quem vai pagar é a iniciativa privada. Chamar a iniciativa privada para condecorar as melhores soluções que o Brasil tem. Conseguiu amadurecer nível Brasil? Vamos, claro, né? Vamos fazer primeiro com 645 municípios de São Paulo, depois chama Minas com 853, e vai chamando. E aí a onda vai pegando, essas melhores práticas vão ser registradas, principalmente de educação. Nós iremos para o nível 2, que é pegar as melhores práticas de outras nações. O mais interessante é que a gente gasta muita energia querendo inventar alguma coisa, testar com dinheiro público alguma coisa. Já tem soluções que funcionam. Só qual é o problema do Brasil hoje? O problema do Brasil hoje é ideológico, 30 partidos políticos, 3 esferas do Pacto Federativo, federal, estadual e municipal.
Se fosse uma situação onde a gente tivesse uma linguagem só, o que a Coreia fez, ou o que a China está fazendo, em 10 anos a gente resolveria. O nosso impacto, então, é todos jogando contra. Por que eu gosto demais da ideia de ser prefeito da cidade de São Paulo? Porque funcionou aqui, acabou. No pior lugar de todos, com o maior problema, maior diversidade, com a maior situação, a maior complexidade, vai resolver em qualquer outro lugar. Então, essa é a minha esperança. Não, essa questão das melhores práticas, eu acho que vai dar uma acelerada na questão da gestão pública nacional. Então, eu quero fazer parte disso, quero implementar esse modelo, trazer soluções e distribuir soluções. E fazer com que essas pessoas também recebam por isso. E aí é simples, você pega a iniciativa privada para premiar. Vai ser uma forma de patrocínio de grandes empresas para, né, falar, cara, você foi um grande gestor público, você tem o resultado. E a forma de medir isso e equalizar isso no Brasil, sabe? Eu acho que São Paulo vai sair na frente com isso, ensinando e captando as melhores informações. Talvez a gestão pública ela é tão defasada, aí eu vou te falar o último ponto, porque não existe um projeto institucional de cidade. Outra coisa que eu quero trazer, nosso plano de governo chama SP50. E na hora que eu publicar ele, eu estou falando de levar São Paulo para 2050. E o que é o compromisso? O compromisso é baixar um pouco a vaidade política e situações eleitoreiras e falar para todo político assinar isso, sabe? E falar, cara, vem cá, vamos levar a cidade para lá, vamos reformar esse plano de 2 em 2 anos, vamos, mas a gente tem que estar mirado para 2050. Só para você ter uma noção, doutor, a China em 1990 tinha um PIB de 361 bilhões de dólares. O Brasil tinha 421 bilhões de dólares. O que eu acabei de falar? Que em 1990 a China era menor que o Brasil em PIB. E hoje? Hoje a China tem 21 trilhões de dólares. O Brasil tem 2,7 trilhão. Vamos lá. O que aconteceu nos últimos 34 anos? Nós éramos mais fortes e mais poderosos que a China na década de 90. Em 34 anos, eles não só nos ultrapassaram, eles são 10 vezes maior que a gente e nos próximos 5 a 6 anos, estourando, eles ultrapassam os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não arrumar uma guerra com eles antes, né, para dar uma freada. O que eles fizeram? Investiram tudo em infraestrutura, tudo em educação, tudo em tecnologia. São as 3 coisas que eu sei que funcionam. Infraestrutura, educação e tecnologia. Antigamente a China era sinônimo de coisas que não funcionavam, lembra? De cópia, eles pararam de copiar e compraram os cabeças. Ou seja, os maiores nomes de inteligência artificial do mundo hoje moram na China. Eu fico encantado com esse modelo, por quê? Porque nós somos uma nação que não foi só ultrapassada, nós somos uma nação que fomos engolida. 10 vezes mais potente que a gente. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é isso que a gente tem que seguir. São pilares básicos. A gente grita por segurança pública, né? A gente quer segurança. Põe tecnologia para você ver se você não diminuir essa insegurança pública. Imediatamente. Se você tratar a educação e não a escolarização, porque a escolarização não vai mudar a segurança. Já é provado. Então vamos lá. Se eu fizer educação de verdade, para quem não pegou, a escolarização é pôr um teto no cérebro da pessoa. Você só vai até aqui. A educação é pôr um piso e falar assim, ó, você está sendo treinado para prosperar. Tinha que treinar todas as crianças dessa cidade a abrir empresa. Ah, não quer, ele quer ser concurseiro. Ótimo, mas você sabe. E tem que treinar também. Você pode ser funcionário público. Você pode ser juiz. Você pode treinar. Treinar. Se você der a possibilidade da pessoa ter aquilo como piso, ela vai onde ela quiser. A gente vive reclamando, né, de oportunidade e tudo. Mas para fechar essa questão, meu cálculo base, com esse sistema do jeito que ele funciona, que é uma frequência mental, 48 anos para mudar o país. São algumas eleições. Só que aí, por exemplo, um cara igual eu, se vocês fizerem de tudo para me empurrar para fora, alguém que tem um perfil que é oxigenado, que tenha a mentalidade diferente, que não tem vício político, acho tão bonito. Você nunca foi político. Aí eu pergunto, mas o que foi político? Como é que ele foi a primeira vez? Todo mundo que entrou para política teve a primeira vez. O problema não é entrar e ser a primeira vez. O problema é você entrar e nunca mais sair, cara. E aí pessoas que querem ajudar não vão entrar. Vocês, eu vejo vocês aqui, dá para ver no olhar de vocês, tipo assim, uma hora ou outra na vida vocês quiseram fazer isso. Mas vai, como é que aguenta? Gente, só para abrir o coração com vocês, é quase impossível você conseguir ser candidato. Vocês não estão entendendo, não. É quase impossível ser candidato a prefeito de São Paulo. Eu não sei o que acontece.
Você quase vendeu sua alma, né? Não, eu quase vendi, não. Eles pediram a minha alma. E eu falei, eu sigo sozinho, cara. Não, você tem que aceitar isso aqui. Eu prefiro perder a eleição, eu não vou fazer. Tem coisas que são princípios. O que é qualquer outra coisa acessória vai ter negociação, mas o que é princípio não tem como, cara. Tem 10 candidatos ali, ó. Vou falar a verdade para vocês. Dos 10, 6 não são candidatos. 2 estão sonhando e tem 2 que sabem que dá para ganhar. É só isso. O resto é tudo fantoche. É impossível uma pessoa de bem, próspera, que dá conta de resolver, conseguir candidatar. Esse povo não deixa. É o dia inteiro falando que vai derrubar o partido. É o dia inteiro falando que vai me matar. É o dia inteiro falando, então o negócio dele é dinheiro. Quanto? Não tem, eu não quero dinheiro. Eu quero ajudar. Eu fico vendo aí, todo dia eu acordo e eu penso. Eu tenho 2 pensamentos. Sai correndo. Desiste disso. E o segundo é, só você que aguenta. Vai firme. As 2 coisas que eu penso, todo dia que eu levanto, eu falo, só hoje, eu vou aguentar mais hoje. Vamos lá. Bah! Eu fico pensando numa pessoa normal, de bem, que quer ajudar. Impossível. Eles não deixam mesmo. O sistema tem um desenho para você não conseguir entrar. Então, só de eu estar aí, ó, comemora. Comemora, tem jeito. Resistir não dá tudo e todo. O tempo todo. Em momento nenhum você vai me ver, nem quando estiver liberado, pedindo voto para ninguém. Eu vou te falar, eu sou alguém que dá conta. Só isso. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu quero ver você achando alguém que eu descumpri a palavra. Você nunca vai me ver assinando um acordo falando que dá para fazer, sendo que é numericamente impossível. Se eu falar que eu vou fazer, considere feito. E eu vou contar isso aqui para vocês. Mesmo que seja atribuição do governador do estado. Nós vamos nadar numa prova de triatlo nesse Tietê, antes de acabar os 1.460 dias. Marcelo, o que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema. Marcelo, mas é do governador. Se for o Tarcísio do governador, eu tenho certeza que eu vou resolver. Se vocês deixarem a cidade entrar na mão de gente que já loteou isso aqui, não tem como resolver. É muito acordo. O Essá de Queiroz fala uma coisa. Político e fralda de Lelê tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Faça isso. Nunca tenha político de estimação, senão a gente não consegue ir para frente. Não precisa ficar apaixonado depois em mim também, não. A gente precisa formar a gente. Primeira coisa que eu vou fazer, na hora que eu entrar na prefeitura, é formar pelo menos uns 100 cidadãos da cidade de São Paulo. 100. Vou criar um grupo de pessoas notáveis para ser o próximo prefeito de São Paulo. Eu falo para o Sabará, pelo coração dele, o tanto que ele gosta de gente, para mim ele tem que ser prefeito de São Paulo. E eu vou apoiar ele uma hora. Eu já falei para ele, nós vamos construir isso, mas não é uma predileção minha. Hã? Já foi até candidato. E o partido não deixou, né? É um negócio absurdo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, ao invés de ficar deixando política para o dia de outubro, de 2 em 2 anos, tira um tempinho para vocês gostarem mais desse assunto. Tira um tempinho para vocês, se vocês não forem descer no poço, para segurar pelo menos a corda. Estimula. Fica todo mundo contra, cara. A pior coisa é essa sensação de todo mundo contra. Não é gente maluca, não. Esses malucos, para mim, tanto faz. Eu amo gente maluca porque elas não têm resultado. Então, a fala delas não tem lastro. Para mim, tanto faz. Agora, gente de bem desistindo, o negócio é um pouquinho complicado. Gente de bem gorando o negócio, para mim, é a situação mais terrível que eu já vi. Eu queria falar aí até amanhã, mas acho que já tá bom, né? Tem só mais uma pergunta, que a Paula já está com o microfone. Pode Vamos ser? lá, claro. Oi, Pablo, tudo bem? Sou Oi, Paula Paula. Matheus, eu sou médica cirurgiã de formação. Já fui gestora pública, fiquei 14 meses e só queria ter o meu case mesmo e não tenho vontade nenhuma de voltar para a política. Hoje eu sou empreendedora e investidora, principalmente de fintechs e de health techs. Legal. Então, justamente perguntando para você, São Paulo Negócios, parceria público-privada, hoje o mundo de health tech está indo de lado porque não consegue fazer sandbox, não consegue colocar o produto para testar, principalmente dentro do setor público. Né? Não tem, acho que tem uma cidade no interior do Piauí que conseguiu fazer a digitalização total do sistema público de saúde, usando lei de embarque de tecnologia. Então, como você vem do mundo de empreendedorismo, de tecnologia... Qual o nome da cidade que eu vou para lá a semana agora? Depois eu te mando. Eu tenho o teu WhatsApp, porque a gente fez bastante barulho lá no Rio Grande do Sul. Eu briguei junto contigo lá naquelas brigas de doação toda. Tamo junto. Mas é uma cidade do interior do Piauí, tá? Usou a lei de embarque de tecnologia para conseguir trazer as health techs e realmente digitalizar a saúde.
Você pretende, você tem isso no teu plano de negócios, usar São Paulo Plano de Negócios? negócio não, plano de governo. É plano de negócio. Plano de negócio público. Não vai sair lá na Folha de São Paulo. Marçal vai tratar a prefeitura como negócio. Tem que tomar cuidado com cada palavra. É verdade, você tem razão. Mas usando a estrutura da São Paulo Negócios para fazer parceria público-privada, lei de embarque de tecnologia... Vou te falar um lema que vai ser da Prefeitura de São Paulo. O governo e a prefeitura não conseguem fazer tudo, mas pode apoiar em tudo. O que eu mais conheço é gente que tem capital para resolver um monte de problema. E já foi testado aqui em São Paulo que as PPPs resolvem muita coisa. Essa é uma forma... Eu não sou... Tem gente que fica perguntando, né? Você é a favor do Estado grande ou do Estado mínimo, né? Máximo ou mínimo? Eu sou a favor do Estado eficiente. E é terrível, porque quem produz eficiência é gente que a gente elege. Então, assim, não sou a favor. Isso vai acontecer. Quando você me deu o nome, tem uma cidade. Não estou de brincadeira. Vou mandar uma pessoa lá que eu quero ter acesso a isso. Se alguém... São 5.557 cidades no país. Segundo ela, a doutora Paula falou que uma cidade conseguiu integralizar tecnologicamente a saúde. Então, o negócio funcionou. Foi isso mesmo? Aí alguém já falou, não, deve ter 2 ou 3, né? Eu trabalho em uma empresa de tecnologia que, por exemplo, Votuporanga é totalmente digitalizada em sua saúde. 100%? 100%. Então já tem 2. Temos mais que isso. Muito mais, cadê o nome? É isso que eu estou te falando. Por que a gente não tem um portal que já resolve isso, entende? É isso que eu quero propor. Que eu quero propor não, que eu vou fazer. Você falar isso aqui para mim, tem cidades que estão com controle e vigilância em relação à segurança pública, que é só copiar o modelo. Que eu fico indignado, que coisas, né? O que me fez prosperar? A gente tem a maior empresa de lançamento da América Latina hoje. Eu comecei fazendo lançamento de R$40 mil, faço lançamento de R$100 milhões. Como? Eu peguei os melhores do mercado e comecei a comprar as mentorias deles e falar, o que vocês estão fazendo? E comecei a abrir o jogo com eles, a gente trocou energia e começou a virar essas explosões de lançamento no setor educacional por ensino à distância. Qual é a lógica disso? Tem que trocar as melhores práticas. Você acabou de me despertar na cidade, você já falou segunda, você anotou aí? Manda no meu WhatsApp, por favor. É isso que a gente precisa, sentar nisso, ao invés de ficar, você é maluco. Não, filho, dá dados, me dá os dados. Tem uma frase de um americano que eu curto demais. Em Deus nós confiamos, os demais tragam-me os dados. Não gosto de conversa, gosto de informação. Cadê os dados? Cadê a lógica por trás do que você está falando? Aí ela acabou de levantar a bola, você pode assistir as minhas próximas entrevistas que eu vou integrar isso aí. Vocês vão ver como é que funciona. Inclusive o que você colocou aqui, as 4 coisas que a gente tem que ter também, vocês vão falar, o Marçal copiou da gente, copiei mesmo. Que é isso aqui, A agenda prioritária, doença crônica, saúde mental, envelhecimento saudável e controle de epidemias. É isso aqui que tem que fazer? Então vou estudar isso aqui. São as prioridades que vocês estabeleceram. Vocês vão ver nas próximas entrevistas falando, mas ele aprendeu lá. Aprendi lá mesmo, não tem vergonha nenhuma de falar. Isso aqui é prioritário. Vocês que governam aí o sindicato patronal dos hospitais, né, o maior da América Latina, essa é a agenda? Então vamos lá. Eu vou a fundo nisso aqui. Está bem parecido com o que a gente já escreveu. E está bem parecido. Está bem próximo do que está colocado lá. Acabaram as perguntas? Na realidade, tem mais 3. Pode ir. Pode ir? Lá, vamos. Que bom. Jefferson Caproni. Primeiramente agradecendo aqui ao Sindosp, Pablo Marçal. Nós somos a representação dos trabalhadores também da organização privada, filantrópica e organizações sociais aqui no município de São Paulo e no Estado. E nós temos um grande gargalo. Eu assumi a gestão junto com o Andrade, que é o meu vice-presidente, há 2 anos e meio. E logo de cara a gente teve ali uma preocupação muito grande com a Brasilândia. Aquele hospital que praticamente de porta fechada continua desde a pandemia. E lá nós temos mais de 300 leitos e nós tínhamos em torno de 1.300 trabalhadores que atuavam lá dentro. E foram praticamente todos demitidos naquele período da pandemia. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria desses trabalhadores, como eu, também somos da rede privada. E eu sou oriundo da rede privada, mas na pandemia, eu também enfrentei a pandemia dentro de um hospital Campo Limpo, entendendo que a gente tinha que aumentar o número de trabalhadores cuidando de vida, porque estava morrendo muita gente. Hoje, dentro do sindicato, eu vejo um grande gargalo por não ter realmente uma valorização desses trabalhadores. Eu gostaria de saber como vai fazer com essa questão da reformulação
da parceria público-privado, entendendo que a organização social não pode ser igual ilha, nascendo uma todos os dias, e nós estamos aqui com as principais referências da rede privada, que pode ser grande parceiro, na verdade, nessa estrutura, com tecnologia, com inovação e com realmente a valorização desses trabalhadores. Como você chama? Jefferson. Jefferson, você está fazendo a pergunta, eu poderia fazer igual o Maluf e responder qualquer coisa, mas eu vou te pedir para sugerir. O que você sugere que seja feito? Porque do jeito que você já vê, você já demonstra ter a solução. O que você sugere? Na verdade, a implantação disso é com transparência. Hoje, a maioria das instituições privadas que tentam entrar nessas parcerias hoje não conseguem, muitas das vezes, por conta da falta de licitação realmente transparente na Prefeitura de São Paulo. Então, acredito que era realmente trazer esses membros que estão aqui como verdadeiros conselheiros numa mesa permanente para que realmente a gente possa debater a saúde pública do município de São Paulo. Não, isso é possível. Pode contar comigo nisso aí. Contemplado. Tá bom? Obrigado. Sócrates. E nada contra o Maluf, viu? Nem a favor, mas é porque ele era bom nas respostas. Respondia qualquer coisa, né? É Picos, no Piauí, o nome da cidade. Picos. Tá bom. Mas eu vou mandar as matérias. Tem Picos, tem BH, temos vários cases aí para mostrar, se quiserem. BH também. Hein, eu posso, se você puder assumir só um pouquinho, só para eu ir ao banheiro? Eu continuo respondendo mais perguntas, pode ser? Quer acabar? Não, só ir ao banheiro mesmo. É porque eu bebi 2 garrafas de água e já colocaram a terceira aqui para mim. Troca só uma ideia aí, me dá 1 minuto. 1 minuto. Deixa eu só desligar. Desliga o som, já que vai ao banheiro, não precisamos acompanhar a trilha sonora também. Ô Felipe, aproveitando que ele saiu e que você tem um papel nitidamente pela própria referência dele importante dentro dessa estruturação, organização do próprio programa e, eventualmente, em ele sendo eleito, você vai ter um papel importante na nossa cidade. Como é que você até bem pouco tempo atrás era secretário no nosso estado, você já teve uma atividade política muito grande, foi candidato a prefeito pelo Novo. Como é que você vê isso, cara? Como é que você fez essa adesão, para que a gente entenda o seu mindset para esse processo? Então, vou ser bem sucinto nessa resposta, porque o Paulo já falou uma frase que mexeu muito comigo, porque é exatamente o que eu sinto. Eu sinto que São Paulo está preso no passado. Não é só o município, o estado também. É que, como a gente conseguiu prosperar um pouquinho mais do que os outros, por uma série de fatores, a gente acostumou mal. A gente acha que a gente está bem, mas a gente está bem medíocre. E medíocre é o mediano, é o que vai andando ali dentro da média. Então, a gente acostumou mal, no sentido ruim da palavra, desse mal. E o Pablo, quando eu comecei a caminhar com ele mesmo, e isso aconteceu muito com o processo ali de ajuda, de apoio lá ao Rio Grande do Sul, eu estava como responsável do governo do Tarcísio pelas ajudas, pelo apoio lá no Rio Grande do Sul. E a gente começou a se esbarrar quase que diariamente, porque eu ia pegar uma carreta para mandar 1 tonelada de ajuda para o professor e já tinha pegado. O grupo dele, empresarial, junto com... Ele criou lá um grupo que chamava Deus Não Abandona os Seus Filhos, DASF. E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo e falei, pô, esse cara tá fazendo mais que o governo do estado. E aí a gente começou a ver, comecei a conviver e vi que, na verdade, o que ele estava falando era mais uma consequência do que ele já vive. Eu, para quem não me conhece, conheço bastante gente aqui, mas quem tem gente que me conhece, eu fui secretário municipal 2 anos, 17 e 18, titular. Fui presidente do Fundo Social do Estado e secretário do governo em 2019. Candidato a prefeito em 2020. 21 e 22 eu fiquei fora da política. 22 eu fiz a campanha do Tarcísio e o plano de governo. Ajudei bastante. E aí vi de tudo. Vi desde o que a gente viveu com o João Dória, que foi uma espécie de um voo de galinha. Dos primeiros 6 meses na prefeitura foram muito bons. Eu estava lá como secretário, eu vi muita coisa acontecer. A própria questão
do mutirão que foi feito de custeio dos hospitais, dos hospitais privados para encurtar as filas. Então, o Corujão da Saúde, chama Corujão da Saúde, participei. Eu fui secretário de social, mas eu fiz um papel meio 360 ali no governo Dória, no município. E o que eu vi no Pablo, respondendo a sua pergunta, foi que realmente ele quer levar o São Paulo para onde São Paulo já deveria estar. Esses 50 anos que ele está falando aí, São Paulo já devia estar lá. A gente, como a maior cidade do Hemisfério Sul, a maior cidade do Brasil, a gente já deveria estar lá 50 anos para frente. A gente já acostumou a ver uma cidade sem calçadas. A gente tem 34 milhões de metros de calçada em São Paulo. E teria, né? Mas não tem nada. Você não tem calçada. Na periferia, então, você não existe calçada. E aí vocês que são da saúde, vocês vão ver que o principal motivo de entrada em UBS... Isso aí é assustador, quando eu descobri isso aí, ó. É por acidente em calçada. O principal motivo por entrada hoje em UBS e pronto-socorro é justamente isso, principalmente o povo mais idoso. Você não consegue caminhar com cadeirante, você não consegue caminhar com idoso. A gente acostumou, a gente não repara mais. Não existe calçada em São Paulo, é o básico. Né? Você vai ver o plano de governo dos outros candidatos, está lá, precisamos melhorar a questão do calçamento, das pessoas andarem na cidade, porque a poluição... Legal, só que começa a andar onde em São Paulo? Então, quando eu vi o Pablo realmente visualizar essa São Paulo lá da frente, eu tomei a decisão, porque é uma coisa que a gente precisava ter. Eu vejo isso, São Paulo ele é uma engrenagem menor do que a do Estado de São Paulo. Ela tem que andar muito mais rápido que o Estado. Então, a prefeitura tem que ser disruptiva. Se o Estado é a retaguarda, até falando de política pública, quem conhece aqui, então o Estado é a retaguarda, o município é a ponta. A ponta tem que ser disruptiva, tem que... Ponta faz o quê? Fura, vai lá, vai para frente. Teleférico, falando de dados aqui. La Paz gastou 700 milhões de dólares para fazer 35 quilômetros de teleférico. 35 quilômetros vai do ponto mais central da cidade até o ponto mais longínquo ali de Parelheiros. Ou seja, dá para fazer com 4 bilhões de reais. A Secretaria de Mobilidade de São Paulo tem 10 bilhões de reais. 7 bi é só contrato com ônibus. O resto é administração e outros serviços. Ou seja, tem dinheiro. 14 bi foram investidos em investimento no passado no município de São Paulo. Investido em quê? Você viu? Alguém viu? Então, a gente está com o plano de governo dos outros candidatos falando do passado, de revisar contrato. Revisar contrato. Precisa ter esses contratos para você revisar? Você está falando de revisar o passado. Então, assim, resumindo, ele perguntou por que eu estou com você. Resumindo, eu vi o Pablo, a cidade que eu queria estar. E eu sei que ele consegue fazer. Então, resumindo... Sobre o Sul, quando a gente se conheceu, a gente parou a operação de algumas companhias, criou um aplicativo de resgate de gente, animal, e a gente conseguia linkar rapidamente com as equipes de socorro, coisa que ninguém deu conta de fazer. A gente criou um aplicativo de rastreamento de carreta, mandamos 4 milhões de quilos de suprimento para o Sul, só do nosso ponto de disparo aqui em São Paulo. A gente enviou 206 carretas para o Sul. Só para você ter uma dimensão do que é esse tanto de carreta, porque você pensa assim, um número 206, né? Um número. Só de frete, para mandar isso tudo, é quase 4 milhões de reais. Só de frete. A gente fez uma rifa também, arrecadou 5 milhões de reais e está destinando para lá, porque liberou, foi pela lotérica, né? Pela Caixa Econômica. Então, assim, a gente liderou uma frente gigantesca. 2.000 pessoas, a porta de uma das sedes das nossas empresas ficou aberta por 33 dias. Recebendo gente a madrugada inteira e disparando caminhão o tempo inteiro. 33 dias para fazer isso aí. Lá ver, não acreditei. Ninguém acreditou. Aí você fala, o que é isso? É disposição. Dá para fazer? Dá. O que eu fiz? Eu chamei meu sócio e falei para eles, olha, se tivesse um parente de vocês lá, vocês iriam? O que me motivou a fazer isso? Vou abrir o jogo. Eu estava assistindo um vídeo, aí eu vi uma família em cima de um telhado e o helicóptero chegando e demorando a pegar. E aí a água veio e levou, eles acabaram morrendo. Aí naquela hora eu murri na mesa e falei, quero nem saber, nós vamos mandar nosso armamento todo para lá. A gente tem 4 aeronaves, fui mandando avião, mandando helicóptero, lugares que ninguém recebia nem água. A gente ficou só num helicóptero nosso, 2 toneladas de água o dia inteiro mandando para eles. E carreta o tempo inteiro, e medicamento. Acionei um monte de empresário com avião. Falei, deixa que eu resolvo. Fui mandando avião, só com medicamento. E a única coisa que me fez fazer isso é pensar o seguinte, se tivesse um filho meu, a minha esposa lá, eu ia fazer.
Aí eu chamei todo mundo, a gente parou várias empresas e pau, né? Fomos lá e fizemos. Tem que fazer isso. Eu quero tratar a miséria da cidade de São Paulo como se fosse estado de calamidade pública. E as pessoas estão tratando isso na normalidade. Eu acho que a gente está preso num passado de verdade. Parece até um título de um filme, mas eu acredito que São Paulo tem que ir de volta para o futuro. São Paulo tem uns arranha-céus impressionantes. Aí esses dias eu falei, não, vamos construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Aí as pessoas, não tem como, a lei, deixa que o político pega a caneta Bic e resolve. A Infraero vai resolver, todo mundo vai ter empecilho, a obra vai levar 10 anos, vai custar 20 bilhões, eu estou vendo tudo já, pode deixar. Se você não for prefeito, deixa que eu vou fazer do mesmo jeito. É uma ideia e eu quero fazer. Por quê? Porque é um símbolo marcando um tempo para essa cidade. Cara, mas é um absurdo. Então, mas já fizeram de 828, por que vocês ficam regando para fazer um pouquinho mais? Vamos fazer lá no Balneário Camboriú agora, um de quase 600 metros de altura, vai faltar pouco para fazer aqui, relaxa. A única coisa que eu sei é que quem acha que não dá para fazer só não vai fazer parte do projeto, só isso. Aprenda a deixar os outros em paz quando você não consegue fazer um negócio. A gente vai fazer. Vai marcar um tempo nessa cidade. Você imagina, eu nunca ia pisar em Dubai na minha vida. Por que eu fui? Quem aqui já foi em Dubai? Vocês só foram por causa de um prédio, cara. Aquele prédio é um marco. Ninguém lá foi por outra coisa. Aquilo ali foi levantado no meio do deserto. Nós estamos aqui aonde? Aqui não é deserto, não. Imagina o que vai acontecer com essa cidade e com esse país depois de uma obra dessa. A disrupção na construção civil, o tanto de gente acreditando num lugar desse, como que a gente vai movimentar o turismo, por isso tem que suportar com infraestrutura, senão não adianta. O que é 20 bilhões para o setor privado? Ninguém vai usar dinheiro público, não. Só precisa da caneta Bic poderosa, da mão de alguém que foi eleito pelo povo. E precisa de ter paciência para aguentar, fazer um monte de gente pegar várias entidades, para ajudar a não atrapalhar, não é nem para ajudar pondo dinheiro, é só para não atrapalhar. Nós vamos conseguir. Vai lá, doutor. Olha, deixa eu fazer um pedido para vocês, até como cortesia para o Pablo, porque vai ter que jantar com os filhos para perguntar o que eles fizeram hoje. Vamos pegar essas duas perguntas últimas e vou pedir para que vocês, tanto a Elô quanto o Sócrates, sejam super rápidos. Façam a pergunta para que ele possa encerrar, para a gente poder encerrar. Ok. Pablo, eu fico feliz de ouvir você falar sobre tecnologia. Tem uma mentalidade voltada para isso, porque o trabalho que a gente faz é muito difícil aí nas prefeituras do nosso país. Não vou perguntar sobre isso, que você já respondeu, mas eu fiz um certo método aí de identidade e propósito. Você fez? E onde eu aprendi muito sobre produtividade, né? Qual o teu plano, assim, de fazer o teu time, né, de servidores públicos de todo o estado de São Paulo ser produtivo, principalmente na área da saúde? Do estado eu não sei, mas da prefeitura. Desculpa, da prefeitura, perdão. Elô, deixa eu fazer a pergunta para ele. Produtividade, me lembra o seu nome, doutor? Sócrates. Sócrates. Produtividade não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Exato. E aí, se a gente usa tecnologia, a gente trabalha menos. Os seres humanos não entenderam ainda como que faz para viver melhor. Precisa de aprender gestão, processo e tecnologia. Então, você imagina a gente ensinar isso para os nossos colaboradores, né, para os servidores públicos. Cara, você quer ter uma vida melhor? Eu fico imaginando o tanto de bagunça que tem nessa construção de dados dessa prefeitura. Eu sei que é de propósito, para ter esse tanto de gente despreparada, para ter esse tanto de companheirada. Não é que eu quero criar um terrorismo, mas todo mundo que é companheirada, esse povo vai perder suas funções, porque as pessoas têm que ser minimamente técnicas para estar ali naquelas funções. Eu quero promover isso, eu quero que as pessoas tenham orgulho de ser funcionário público. E também quero fazer algo na prefeitura, fazer parceria com o público, com bancos, para dar incentivo, para não pagar nem juro para essa pessoa também ter uma porta de saída do funcionalismo público. Eu não quero que a pessoa, se a pessoa quiser ficar lá, ela que fique. Mas que a gente possa colocar sistemas onde a gente meça e responde, aquela hora que você fez a pergunta, que as pessoas também tenham recompensa nisso. Se a gente não recompensar os nossos servidores, eles vão ficar desgastados, eles não vão aguentar a gente. Você vai num guichê hoje, a pessoa parece ter um prazer de falar, tá faltando um documento. Aí já vem a pessoa, já processa, sabe, e quer brigar com o nosso servidor público, que ali ele tá para servir o público. Então falta recompensa. A burocracia, a burrice na gestão pública hoje, por parte dos políticos, é forçada para ficar esse ambiente de inimizade do público com o servidor público. Então,
Pensa aí, ó, recompensa, gestão, todo mundo trabalha melhor, cara, com os números organizados. Eu realmente fiquei encantado, né, de conhecer aqui o sindicato de vocês, quando eu entrou ali na sala da situação ali, ó. Quando eu vi os números, eu falei, mano, esse povo aqui não fala o que não acha, tem número. Então tem um BI ali absurdo. Eu fico imaginando todas as nossas frentes da prefeitura com aquilo ali. Se você for olhar hoje e falar assim, ó, vou dar um desafio. Acha para mim cadê os 40 mil imóveis da prefeitura. E se eu te falar que tem imóvel que eles nem sabem, o Sabará sabe o que eu estou falando, porque ele já foi caçar essa informação e não achou. Vai ter que achar em papel 40 mil imóveis, cara. Você imagina que esculacho que é com o povo, você ter 40 mil imóveis, você não souber nem aonde que está, não faz nem aonde que esses imóveis estão. Aí você pensa, não, você falou de 40, 400, 4 mil no flanco, 40 mil. Vou dar uma dimensão para você entender um problema disso. O que é a falta de gestão de uma prefeitura? 40 mil imóveis é como se tivesse um imóvel da prefeitura em cada quadra da cidade de São Paulo e ainda está sobrando mais 10 mil. Você está entendendo o que é uma prefeitura que tem um imóvel, praticamente, numericamente, tá? Não é que tem em cada quadra, mas numericamente, em média, essa é uma prefeitura que tem um imóvel para cada quadra de São Paulo e ainda sobra mais 10 mil porque faltou quadra. Cadê os imóveis? Por que não tem gestão falando, cara, ou a gente ocupa ou gera receita com isso? Um monte de coisa desocupada e um monte de invasão, porque é desocupação. Eu entendo a cabeça desse povo. A gente que defende a propriedade privada, e está na nossa Constituição, lá na Constituição de 1988, eu que sou jurista também, a gente defende isso. Mas você não faz gestão, por que não pode deixar? O povo está aqui morando, vamos invadir. É por isso que eles são desse jeito. Por quê? Porque a ineficiência gera um andor no público desse. Não é só chegar e falar, tá errado mesmo, não faz gestão, tá aberto, tá deixando as pessoas tomarem as decisões. A gente tem o Estado para regular a sociedade. É um Estado que não sabe onde estão as coisas. Você imagina como é que está a cabeça desses funcionários públicos. Como é que é para o servidor sentir todo dia que trabalha num lugar ineficiente, que não tem recompensa de verdade, que não tem oportunidade também dela ser promovido. Eu quero que todos inclusive quero falar com a classe para ouvir deles. Eu sou uma pessoa um pouquinho diferente de todo político. O político, às vezes, ele põe um trem na cabeça dele e não sai. Eu estou aberto. Se vocês conseguirem, com lógica, falar, Marcelo, isso aí não faz sentido, eu vou mudar. Eu quero mudar, cara. Eu não estou com as melhores ideias, não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a melhor cabeça para suportar qualquer coisa. Pode falar o que precisa. Me dá os dados. Quando ele levantou lá e começou a falar de uma dor dele, pessoal, eu vi que ele já tinha solução. Eu vou ficar respondendo ao vento aqui? Não, cara. O que você quer? O que você acha que é o melhor? Eu amo isso. Inclusive, a gente vai criar esses comitês para ouvir as pessoas. Fico indignado com a falta de gestão da prefeitura de ter o centro da cidade completamente destruído. Eu não sei se vocês sabem o motivo. Os imóveis tombados custam 7 vezes mais caro para reformar. E ninguém vai peitar isso. Se não tiver uma parceria privada, não vai sair. Se não tiver lógica, ganho para quem está fazendo, também não vai sair. Aquele negócio está parecendo uma cidade pós-guerra. Então, uma baderna aquilo ali. De novo, falta de gestão. O que está faltando na cidade é gestão. Na hora que essa gestão entrar, você vai ver a segurança mudando. Alguém me perguntou, vai fazer o que na segurança pública? Cara, na minha segurança pessoal tem um drone que acha a gente até debaixo de árvore. Eu comprei, né, porque eu recebi uma ameaça de morte. E o negócio é um absurdo. O rastreamento, onde eu vou, eu passo esse drone, vejo o tempo inteiro o comportamento de gente assistindo de longe. Você imagina isso na cidade de São Paulo? Gente usando tecnologia, né, a inteligência artificial para fazer análise preditiva para ver comportamento pré-crime. O comportamento do cara no pré-crime. Quando a inteligência artificial começar a pegar, já começa a chegar perto da pessoa, tá tudo bem, conversar com ela no drone. Na Califórnia tem um sistema desse que para o carro, se ele tiver alta velocidade, o drone vai bem no capô, assim. Aí eu te falo, por que a gente não pode usar numa cidade de 12 milhões de pessoas? Aí alguém fala, meu Deus, o que é isso? Você vai ficar em paz, porque nós vamos investir nisso. Nós vamos investir até todo mundo falar, caramba, que cidade é essa? Tem como resolver. Só que as pessoas fazem de tudo para não organizar as coisas. Lembra que política significa ipsis literis. Organização de cidade. E se a gente não está satisfeito, a cidade está uma bagunça. Porque o contrário do significado da palavra política é completamente verdade. É cidade bagunçada. É esse lixo que está essa cidade, esse esgoto, esse céu desse jeito. A gente precisa de pegar com o nosso governador, que quase aprovou o negócio, tem que voltar para a votação, sabe o quê?
esse negócio do IPVA para carro elétrico. Não dá para a gente soltar esses gases igual a gente está soltando nessa cidade. Às vezes se acostuma aí, cara, mas não faz sentido um negócio desse e a gente vai continuar um povo doente. Tudo por quê? Tecnologia. Já tem a tecnologia, a gente precisa abençoar o povo para o povo não pagar o IPVA de carro que é elétrico. Aí a gente começa a eletrificar a frota, já muda a questão de poluição. Ou seja, são coisas básicas que precisa fazer. Básica. Posso fazer a última pergunta, Pablo? Opa. Pablo, é uma pergunta da repórter Andresa de Oliveira, da Folha de São Paulo, Saúde. Aqui você respondeu à Folha de São Paulo Política, tá? Ela está nos assistindo pelo YouTube. Tá. Eu vou ler a pergunta completa. Como foi mencionado em especial a questão da saúde mental, problemas como a Cracolândia batem também com questões de saúde pública. Além de colocar usuários em ônibus e levá-los para um destino não especificado fora de São Paulo, qual seria uma outra estratégia para lidar com o problema? Como é que chama a repórter? É a Andresa de Oliveira. Mas podia ser da Folha de São Paulo, tirando completamente a fala de contexto, né? Falei que o ônibus vai ficar parado lá. E quando isso, né, for integralizado, a gente pode levar essas pessoas para algum lugar. Só para corrigir sua pergunta. A tentativa de desqualificar é tão grande que eu nem entendi o que ela perguntou. Você pode repetir? Por favor. Ela perguntou, fora a questão dos ônibus, qual outra estratégia para combater a questão da Cracolândia? Se ela estivesse assistindo tudo, ela pode pegar o vídeo e repetir o vídeo que eu já falei. Conforme o Sabará já fez, 3.500 pessoas, tem um cardápio, tem a receita. Vocês estavam aqui, vocês lembram que eu falei, né? Como você quis desconstruir alguma coisa, volta o vídeo e assiste de novo. Eu vou fazer isso. Aí depois que você assistir e ficar a dúvida, você manda a pergunta de novo. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Por falar em YouTube, eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje, Pablo, como eu disse desde o início, você é um fenômeno, nós atingimos quase 4.000 visualizações diretas, tá? Nessa fala nossa, que você tinha certeza, você tinha razão quando você dizia para vocês, você estava falando exatamente para mais, nós aqui que somos 50, para mais 3.500. E nos próximos 5 dias, 6, vai ter 100.000 visualizações. E a do atual prefeito está com poucas ainda, né? Ninguém está interessado em saber. Nada contra, Ricardo Nunes. Esse não estoura o dinheiro da prefeitura. Fica até o final do ano direitinho aí, entrega esse trem direito para nós. Ouvindo o Pablo falar, me lembro, Pablo, muito daquela fala do Enfio, que falava sobre o beija-flor e a história do beija-flor. Ela é muito interessante, né? Incêndio na floresta, todos os animais fugindo, e o beija-flor pegava no seu biquinho um baldezinho, um dedalzinho, ia lá no rio, enchia de água, voltava, jogava no fogo, voltava, jogava no fogo, voltava, até que numa dessas ele encontrou o leão perguntou, vem cá, você acha que com isso aí você vai apagar o incêndio? Ele falou, claro que não, mas eu vou fazer a minha parte. Eu acho que é exatamente isso que você falou, para todos nós fazermos. Você vai fazer a sua parte e fala e diz para que nós também façamos a nossa parte. Se todo mundo fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter sucesso. Tá bom? Eu queria pedir para vocês, vamos aplaudir de pé, Marcelo? Obrigado pelo Guia de Ações de São Paulo Saudável. Vou levar, considera lido, né, que eu vou ler de verdade. Eu gosto de ler, gosto de estudar. Achei muito bom o exemplo que você deu, mas eu não me sinto esse beija-flor jogando essa água. Porque nem se todos os beija-flores do mundo fizessem essa ação, resolveria o problema da queimada. Mas se a gente aprender a controlar a queimada, a gente pega um trator de esteira e começa a fazer linhas de divisão nesse campo. A gente usa tecnologia para isso. A gente usa tecnologia para medir a temperatura desse campo. A gente usa tecnologia para ver quem pôs fogo nisso. Né? Nero pôs fogo em Roma e tem um cara aí pondo fogo na República. A gente pode usar a tecnologia para salvar isso. O exemplo é formidável, mas eu não me sinto esse beija-flor. Eu me sinto... meu romantismo. Mas a gente tem que acordar para a realidade. Não, eu acho bonito. Só que eu não consigo ir embora falando isso. Eu não me sinto isso. Porque senão eu saio daqui desanimado. Eu acho que tem como resolver. Eu sou um leão novo, mas eu acredito que esse negócio da representação política, às vezes a gente não dá para cada um fazer sua parte propriamente dito, né? Indo lá no público resolvendo, mas confiando em alguém. E eu falo para vocês, estuda cada um.
Eu não tenho ciúme de ninguém, não, de candidato nenhum, de pré-candidato. Para mim, tanto faz quem que você vai escolher. Estuda para ver quem é a pessoa que você mais pode confiar. Estuda para ver quem aguenta mais tranco. Estuda para quem vai evitar as queimadas. Estuda para quem gosta de verdade das pessoas, quem gosta de verdade da cidade. É interessante que alguns ficam pegando no meu pé que eu não nasci em São Paulo. Mas eu vou ser conhecido como um cara que não nasceu, mas que resolveu e não foi um filho bastardo. Tem alguns que são filhos, mas são bastardos. Mas tem aqueles que amam essa cidade. Não nasci aqui, mas eu vou dar uma oportunidade diferente para muita gente aqui. Quero que vocês contem comigo. Se a gente não vencer a eleição porque vocês estão a fim de colocar um beija-flor para tacar água nessa fogueira, vocês fiquem à vontade. Eu não consegui, eu não resisti. Deus abençoe você. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu?